Bom dia, hoje excepcionalmente nós iremos transmitir a programação que abriu o MandaCast com o pastor Joel Estevanato. Tivemos uma repercussão maravilhosa e queremos abençoar você nesta manhã, reproduzindo para que você seja edificado. Fica aí, não esqueça de deixar o seu like. Deus te abençoe. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você que está além das fronteiras, novamente com a nossa programação aqui na Manda Aqui Online. Habitualmente, nós estávamos apresentando a Manhã Manda Aqui, entramos em recesso e agora voltamos com uma nova roupagem, é o MandaCast, para abençoar a sua vida e um bate-papo entre irmãos. Ao meu lado está o co-host, pastor Paulo Guimarães. Bom dia, pastor Paulo Guimarães. Bom dia, pastor Vanderlei, bom dia a todos que estão conectados na Manda Aqui Online, nesse MandaCast. É um prazer estar aqui, um privilégio. Que Deus abençoe a todos. E com alegria nós já abrimos essa nova programação da Manda Aqui Online, com a presença do nosso querido pastor sênior Joel Estevanato, ele que é diretor da Manda Aqui Online, pastor sênior da nossa igreja local. Pastor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, pastor Vanderlei, pastor Paulo, todo mundo que está participando desse podcast, né, o MandaCast. E com alegria eu estou aqui para contribuir nesse primeiro momento e acompanhar o trabalho de vocês. Que bom. Nós agora estamos com uma nova programação. Manhã Manda Aqui, durante quase 4 anos, nós estivemos sempre ali juntos apresentando. Quantas vezes recebi o senhor, o pastor Paulo também. E agora nessa nova roupagem dentro da Manda Aqui Online, que é o MandaCast. E a gente via na Manhã Manda Aqui um acompanhamento muito grande, um interesse muito grande de pessoas de várias partes do Brasil, né, e até de fora. E eu tenho certeza que o MandaCast também vai atender da mesma forma a esse público de irmãos que desejam alguma coisa consistente para começar o seu dia no tocante à edificação, à informação e à participação das coisas do reino. Fora isso, além dessa importância que o senhor acabou de compartilhar, a Manda Aqui Online agora se tornou uma rádio 24 horas, também com programação voltada para o ao vivo, assim como os cultos, e teremos inserções durante o dia de ministrações do Senhor. Eu vim acompanhando agora no carro mesmo, estava ouvindo a parte musical, uma seleção muito bem feita, que prioriza aquelas músicas de domínio público, aquelas músicas de conhecimento geral, que nunca sai de moda, né? Nunca, as gerações vão passando e essas músicas, esse louvor, os louvores da harpa, os louvores do cantor cristão, os louvores tradicionais da igreja e junto com isso uma mescla da modernidade, dos louvores de inspiração atual da nossa equipe, do pessoal que trabalha no louvor da nossa igreja, um ministério muito pujante, um ministério muito dedicado e a gente tem visto isso crescer. Então eu vinha sendo edificado agora e no comecinho da noite eu também à meia-noite eu me ouvi numa das pregações. Hoje pela manhã, às 6 da manhã, eu estava ouvindo o senhor pregar também. Você acordou cedo. Eu acordei também, assim, um pouco antes disso até, mas aí eu não ouvi porque é a repetição da mesma mensagem, né? Isso que vai acontecer? Isso mesmo, durante o dia, 3 vezes em 3 ocasiões, serão ministradas a mesma palavra. Nós temos um histórico grande, são 37 anos de igreja. Sim. Imagina quantas pregações e quantos materiais que nunca se tornam obsoletos, porque é a palavra de Deus e ela sempre se renova. Então, quando nós conversávamos sobre isso, nós entendemos que seria produtivo, importante a gente retomar muitas dessas mensagens
e uma por dia, em 4 edições, a gente passar no Manda Aqui Online, Sim. através da nossa rádio, para que as pessoas pudessem voltar a relembrar aqueles que já participaram das ministrações, como eu que ministrei, e ouvindo, fui edificado, porque independente de ter sido eu pregador, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre ela se renova, ela é atual e ela é presente, né? Mesmo que seja uma mensagem antiga. A mensagem que começou hoje não é tão antiga, né? Acho que de 2 ou 3 anos atrás, mas haverão mensagens aí que o pastor Vanderlei tinha cabelo. Oh, meu. Tá bom, então faz tempo. Essa é antiga. Apesar que eu sou careca desde os 19 anos de idade. Né? É sempre por opção mesmo. Opção. Eu tenho um cabelo Black Power. Cabelo branco, aqueles bem assim, cheião eu mesmo. fico muito bonito. Você e sua mãe acham, né? A Alessandra também. Ela também me pede para deixar o cabelo crescer. 2 concordarem na terra é estabelecido no céu. Verdade. Sua mãe e a Alessandra concordam. Verdade. Embora sejam as únicas, mas tudo o que bem. me conforta é saber que a ovelha é a cara do pastor. O que me conforta é saber que a ovelha, que eu sou sua ovelha, é a cara do pastor. Não é nem sempre. Isso não é bíblico, esse não é. Esse é um dito popular ou é bíblico? O pastor é Jesus. Todas as ovelhas forem a cara dele, ele tá meio deformado. Ele tem umas ovelhas com umas carinhas feias. E aí, Paulo? Pastor, nessa questão nós temos um acervo muito grande no YouTube. Sim. De nossos materiais, coisas que já são do passado, como você falou. Tem a transmissão no YouTube, se eu não me engano, vem desde 2010, 2011, que pegou mesmo, né? Então, na pandemia deu aquela intensificada pela necessidade, mas já vinha, mas já trabalhava, já tinha bastante gente assistindo, ouvindo. Já. E é interessante, pastor, o senhor, eu queria saber, já entrando nessa parte, quando o senhor teve esse start de pensar em transmitir e divulgar o material, né? As pregações, os cultos, porque não vem de agora, eu não estava quando começou. E quando teve esse start, foi algo particular de seu ou foi entre os irmãos que tiveram essa ideia? Não, naturalmente, com o crescimento da rede mundial de comunicação pela internet, né? As igrejas, tem muita gente que trabalha em mídia, muita gente que está conectado o tempo todo, a moçada principalmente, que é dessa geração midiática. E através dessa gente é que houve a influência para começar, né? Não posso dizer, não, eu tive um start para dar início. Eu tive um start sim na pandemia, porque aí como pastor eu vi a necessidade e aí sim eu projetei alguma coisa que agora se prolonga e que já não é pela necessidade que aconteceu na pandemia, mas pela importância de edificação das pessoas. Então o start, na verdade, não veio das minhas mãos lá atrás, né? Quando começou a fazer divulgação dos cultos, a filmagem e tal. Foi bem lá atrás mesmo. E a gente, porque hoje muitas igrejas, muita gente está fazendo isso, né? Mas naquela época não era tanto, não. As igrejas não tinham tanta estrutura para fazer transmissões, e as transmissões eram um pouquinho mais tecnológicas do que hoje. Hoje, com o celular, a pessoa transmite e faz um barulho tremendo. Antigamente tinha que ter certos equipamentos, tinha que algumas uma câmera. Um negócio mais bem elaborado, né? E não tinha caro, às vezes, cara, e as igrejas não tinham essa condição. Caro e questão técnica no sentido de como montar, como colocar para rodar, porque não era tão simples, né? Hoje não, que nem você falou. Hoje num celular, você coloca num tripé, coloca ali uma caixinha de som e já resolve. Hoje é capaz meu neto, 13 anos, fazer um programa e tal. Antigamente tinha que ser pessoas mais especializadas, que tivesse o conhecimento, da tecnologia para fazer funcionar uma coisa como essa. Né? Não era tão simples, tão... A televisão saiu da mão das grandes redes, graças a Deus, né? Daquelas que manipulam as pessoas, que têm interesses comerciais, né? E hoje é possível a comunicação chegar às pessoas de forma limpa, clara, sendo o que é. E não algo camuflado e maquiado como nas grandes mídias, né? Que detinham esse poder televisivo de transmissão. E levava uma influência horrível e ruim para a sociedade. Eles continuam tentando, né? Continuam tentando destruir valores, a família. Não dá para entender, a não ser num contexto espiritual, o porquê disso, né? Mas é muito maligno o pensamento dessas pessoas que trabalham nessa mídia secular.
e que estão sempre jogando lixo para dentro das casas, lixo em forma de imoralidade, ou lixo em forma de violência, ou lixo em forma de corrupção institucionalizada como se fosse normal. Mas graças a Deus que a gente tem hoje essa liberdade de levar a verdade. E glória a Deus pela sua vida, pelo pioneirismo, sempre com essa visão maravilhosa de levar o Evangelho do Reino. Isso é nato na vida do Senhor. Uma curiosidade, o grande arquivo que nós temos de ministrações do Senhor no YouTube, nas redes sociais de uma forma geral, o Senhor tem catalogado cada mensagem sua essas décadas de pastoreio? Eu adquiri um hábito, né, de me organizar quanto a pregações, né? E acho importante fazer isso, tenho muito prazer de fazer isso. Eu, domingo agora, das mensagens catalogadas, talvez eu perdi alguma coisa no comecinho do meu ministério, quando tinha 21, 22 anos, não tinha tanta questão de internet, eu mesmo não sabia mexer com isso, então muita coisa ficou no papel. Dessas coisas que ficaram no papel, eu ainda salvei bastante coisa. Então perdi bastante coisa também. Mas domingo agora eu preguei a mensagem catalogada 1868 no meu cadastro. E lá... perdão, Paulo. Eu vou abrir uma particularidade. Eu tenho algum acesso a algumas coisas do pastor Joel. E uma coisa que me chama muita atenção e me inspira é essa questão da organização, né? Ele tem tudo catalogado, tem todo um rodapé preparado com as mensagens, aonde foi pregado, como foi pregado. É incrível, eu me inspiro e eu tô trabalhando. Eu entendo, não sei, né? Dizem que é característica das pessoas. Eu não sei, tem certas coisas como isso que eu chamo de disciplina e de organização. E disciplina, a Bíblia diz que a disciplina para tudo é proveitosa. Então a disciplina e a organização devem fazer parte do cotidiano de todo mundo. Tem gente que se esconde ou se acomoda debaixo da prerrogativa, mas eu não sou assim, eu não faço. Tem muitas coisas que eu não era assim, ou não é minha. Mas olhar, entender, isso é necessário, isso precisa ser feito, faz com que a gente se dedique naquilo a ponto de que aquilo que a gente não sabe ou não gosta fazer parte do nosso cotidiano de uma maneira natural e saudável. Mas precisa ter essa consciência. As pessoas colocam, na minha forma de ver, muitos limites. Meu temperamento não permite, eu faço assim porque é meu jeito, eu não consigo fazer aquilo porque não é meu jeito. Não é... E elas com isso, na verdade, elas estão colocando travas na vida dela, nem Deus nem o diabo. São elas mesmas que estão colocando travas na vida dela. Eu não consigo administrar recursos financeiros, não é minha praia, eu não gosto de mexer. E vai ficando velho, a vida vai passando e vive enrolado, não progride, não prospera, porque a administração é para tudo. A mesma administração que eu aplico nos centavos que eu venho a ganhar, ou nos milhares de reais, não importa, é a administração que eu aplico para organizar uma mensagem, para fazer um catálogo, para o meu dia a dia na minha agenda pessoal. E essa organização é a disciplina, que a palavra de Deus diz que para tudo, repito, é proveitosa. Então, na verdade, eu não olho. Às vezes, como você falou assim, as pessoas olham e falam, uma virtude, para mim é uma obrigação. Não, uma virtude, é uma capacidade, olha, algo maravilhoso. Não, para mim, é pão com manteiga, café com leite. Porque é uma obrigação. Todo mundo tem que ser organizado. Quem não é, vai se perder, vai se atrapalhar. Tem muita gente que está atrapalhada financeiramente porque é desorganizado. Porque não sabe fazer uma planilha, ou não tem tempo, ou não gosta, ou não... Então, não projeta, não pensa no amanhã, na organização da vida para amanhã. E vai ficando na vida aí largado. E o tempo passa, vai ficando velho, e chega uma hora que já não tem mais o que recuperar. Alerta pra gente, hein, Paulo? Pra ele. Você já tá ali, não fica bancando o mocinho aqui, não. Eu te conheço, cara. Mas eu pego, pastor, tudo isso que você falou é uma obrigação, mas inspira, né? Porque, vamos dizer assim, existem situações que se aprende com o passar do tempo e também se aprende com pessoas, né? Sem dúvida. Não é uma coisa que é aprendido na escola, por exemplo. Na nossa escola falha muito nessa questão de, principalmente na administração financeira, não temos nada quanto a isso. E se sai de uma família que também não tem, né, esse entendimento da organização e tudo mais,
alguns precisam de inspirações. Eu, que nem eu pego o senhor, tomo o senhor como inspiração. Por quê? Porque na minha vivência, ninguém chegou e me falou, tem que fazer assim, ou me ensinou dessa forma, ou eu vi em algum lugar. O que eu vi foi, né, na vida do senhor e tenho aprendido muito com isso. Não, tenho colocado em prática. É o compromisso. Eu acredito que todo mundo que chega numa fase de vida que eu tô, na idade que eu tenho, com as experiências que eu passei, com o tempo de ministério, com o tempo de vivência, precisa ter um legado a deixar para outras pessoas, em forma de inspiração, como você colocou, de exemplo, de modelo. É necessário produzir isso. Quando eu falo assim, que é muito normal para mim, é porque eu não me vejo como essa pessoa assim super capacitada. Uhum. Eu vejo uma pessoa que faz o que tem que fazer. E para mim o que tem que fazer é uma coisa simples. Então, quando eu vejo uma pessoa se limitar, porque isso é que inquieta. Aí que é o problema, né? As pessoas se limitar. O apóstolo Paulo, ele falando sobre as suas lutas, dificuldades, ele fala, eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas daí a gente pega um conceito, né? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Quando você pega o contexto bíblico, você vai entender. Ele está falando de fome, de nudez, de perseguição, de lutas, de problemas. Mas quando ele fala eu posso tudo, ele está dizendo eu posso passar por tudo isso e eu posso ter todo tipo de coisa boa também na minha vida. Eu posso também ter muito, como eu posso ter pouco. Eu posso ter uma riqueza na minha mão e saber administrar isso. E eu posso ter uma miséria na minha mão e saber administrar isso. Agora, quando as pessoas elas se limitam e dizem, tem gente que se limita no muito. Se tem muito, se perde, porque não sabe administrar, porque não tem jeito, tal. Outras se limitam no pouco. Se tem pouco, se perdem também, porque sofrem demais, ficam apáticas, abatidas. E eu fico com muita compaixão, porque a pessoa é que está se limitando. Ela não entende que nós somos criados, todos nós, à imagem e semelhança de Deus. E foi o pecado que roubou isso da gente, a imagem e semelhança de Deus. E eu não consigo ver um Deus incapaz, um Deus que não planeja, um Deus que não é organizado, um Deus que não tem disciplina. Eu não consigo ver. E a imagem que nós tivemos é essa imagem do caráter, essa imagem da alma de Deus, do que Deus é na essência. Não nos seus atributos divinos, mas na essência do ser dele. Nós fomos criados com esses atributos. Então, na verdade, quando alguém diz... eu não consigo organizar isso, eu não sou desse jeito. Essa pessoa está dando pontos para o pecado, está dando pontos para o diabo. Porque foi o diabo que levou Eva ao pecado, o homem em geral contaminou toda a raça humana e roubou esse potencial humano e foi tirando. Nós fomos zerados, a ponto de Paulo dizer assim, todos pecaram, foram afastados da glória de Deus. Então fomos zerados, perdemos tudo. Em Cristo somos novas criaturas, todas as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que significa? Que eu posso sair do zero e chegar no 100 de novo. Quando alguém diz, eu não tenho jeito, eu não sei, não, eu nunca vou chegar no 100, eu vou chegar no máximo em 50, em 30, está diminuindo o poder da graça de Deus, está aumentando o poder do pecado. E a eficácia e a durabilidade do pecado na vida dele mesmo salvo. Vai para o céu, mas aqui vai comer o pão que o diabo amassou, porque eu não sei administrar, porque eu não sei organizar, porque eu não sei fazer, porque eu não sou desse jeito, porque meu temperamento, minha forma de ser. Na verdade, são travas que a pessoa está colocando nela. Sim. E você vai falar com uma pessoa assim, ela fica brava com você ainda. Você não é humano, você não compreende, você não sabe que as pessoas têm dificuldades. Ela fica, na verdade, eu tenho dó na pessoa, porque ela se trava. O Espírito Santo inspirou a Paulo para até escrever sobre isso. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 40, diz, fazei tudo, com decência e ordem. Está dentro de um aspecto administrativo. Exato. E nessa questão, pastor, de limitações, a gente vê muito na vida de Gideão, né? Onde Deus chega em Gideão e fala, valente, forte, guerreiro. Deus vê nele uma coisa que ele não se via, ele não se olhava, ele olhava como o menor da casa, ou, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, sempre se diminuindo. Deus olha para ele e fala, não. Você trouxe Gideão, mas chegar nos profetas, em geral, Jeremias, um menino chorão, tal, Moisés. Eu? Quem sou eu? Não sei falar, minhas limitações. E Deus insistiu. Hoje nós temos o Espírito Santo, mais do que Deus falando numa noite isolada numa tenda para Abraão. Sim. É mais, muito mais. É o Espírito Santo que habita em nós. O ministério da graça, ele é mais glorioso do que o da lei. E o Espírito Santo está sempre em nós, então ele está sempre cutucando. Você pode, dá para você fazer, você pode mudar nisso, você pode aperfeiçoar aquilo, você consegue administrar, você consegue ser bom gerente.
Mas a pessoa, não. Na verdade, ela está discutindo com o Espírito. Sim. Quando ela fala, eu não consigo, eu não posso. Não é comigo, com você ou com qualquer pessoa. É com o próprio Espírito Santo que ela está discutindo. Que é o Espírito Santo que está capacitando ela ali. Nós nos sabotamos muito. Há um líder, Essa é a palavra. Há um líder religioso, ele não era cristão, até onde eu sei, Gandhi, né? Ele disse que o cristianismo só não é a maior potência. Eu gostei dessa mudança do Manhã Manda Aqui. Ah, gostou? Porque não tinha essas uvas Manda aqui. cast. Não tinha uva, não tinha banana. Mas gostei. Tá certo. Gandhi disse que o cristianismo não é a maior potência por causa do próprio cristão, dos próprios cristãos, né? Porque eles vivem dizendo da verdade, mas vivem essa verdade como se fosse uma grande mentira. Sim. Porque acabam sabotando. Claro que nós sabemos que isso não é na totalidade. Sempre há uma remanescente de pessoas como o senhor, como nós estamos procurando fazer, que se ajustam para viver aquilo que Deus tem projetado para a nossa vida. Mas eu acredito que, dentro do contexto religioso, os evangélicos se sabotam muito, não se enxergando o potencial que eles têm em Deus e principalmente dentro disso que nós falamos. Nós somos a arca da nova aliança, carregamos a presença de Deus. Porque veja, pastor Vanderlei, pastor Paulo, as pessoas, essa palavra que você usou aí, eu gostei, se sabotam. Elas se sabotam ao ponto de não perceberem o que elas estão fazendo com elas mesmas ao diminuírem esse potencial que Deus deu pra gente. Mas isso vem dentro de todo um contexto cultural do cristianismo. Aquele taxamento do cristão é pequeno, o cristão é pobre, aquela rotulação que o mundo dá, povinho. Então, muitos, e ainda um contexto teológico, que Jesus fala que ele veio para quem não era, ele veio não é para os sábios desse mundo. Então tem gente que num entendimento sabotado por si mesmo, pensa, bom, se ele não veio para os sábios, então tem que ser ignorante para ele vir. Então eu tenho que ser burrinho, eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser miserável, eu tenho que ter uma baixa estima, E se alguém de repente fala, eu posso fazer isso, cara metido, cara arrogante, cara presunçoso, porque está dizendo que pode. E eu sei que é uma linha tênue, porque a autoconfiança e a soberba e a vanglória, e eu posso, é diferente. Então, o cristão autêntico, ele tem medo de ser soberbo. Ele tem medo de ser arrogante. Porque a Bíblia associa o Filho de Deus com o humilde, com o pobre, com aquele que esvazia-se de si mesmo. A Bíblia associa. Então, ele tem medo, de repente, de dizer, como você costuma dizer, eu sou bonito. Ele tem medo de dizer, porque ele tem medo de ser interpretado como esse cara é arrogante, ele é soberbo. Mas fique imaginando Jesus diante dos fariseus dizendo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Rei. Imagina aquela audiência, quem esse cara está pensando aqui? O que ele acha que ele está sendo? Simplesmente estava sabendo quem ele era, e declarando. Identidade, o senhor pregou isso domingo pela manhã, ele sabia quem ele era. A identidade dele. Exatamente, na carta a Laodiceia ele diz, eu sou amém. Exatamente. João 14,12 diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado e fará coisas ainda maiores, né? No sentido daquilo que Deus vai nos capacitar e nos potencializar a fazer. Não é em nós o poder, não é a nossa capacidade, mas é uma capacidade que vem do alto e nos dirige e conduz para fazermos as obras que Jesus fez ainda maiores. E tem pessoas que interpretam errado. Ou errado não, limitadamente esse texto. Porque elas condicionam apenas, e ele está relacionado a isso, aos milagres, às curas, às libertações que Jesus fazia. Nós temos o poder do Espírito Santo para fazer isso hoje. E elas entendem que Jesus está dizendo, farão obras maiores que eu faço. Mas qual é a maior obra que uma pessoa pode fazer a não ser transformada? De um picareta virar um cara íntegro, de um desonesto virar um cara honesto, de um cara incapaz virar alguém capacitado, de um mentiroso virar alguém verdadeiro. Então são obras extraordinárias. Quando eu mexo numa coisa, eu mexi numa coisa. Quando eu mexo comigo, eu mexi numa história. Porque eu mexi na minha vida. A minha vida foi transformada. Essa minha vida vai influenciar pessoas, vai mudar situações.
Agora eu vou ali, resolvo um problema e mexo naquilo. Quando eu mexo em mim, é uma grande obra. Essa tríade de poder do Espírito Santo dentro de nós é muito importante quando Paulo ele diz para Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. São 3 coisas que trabalham em nós e através de nós. Né? Ele vai trabalhar dentro de nós com o poder transformador, o amor, né? Amar o próximo como a si mesmo. Às vezes as pessoas não se amam. Exatamente. Né? E de equilíbrio. Eu não consegui perder o equilíbrio. Não, o Espírito Santo nos dá esse equilíbrio. Essa moderação também. A moderação também, aplicando essa palavra de equilíbrio e moderação, para saber a minha fragilidade, mas o poder que opera em mim. Então é um equilíbrio. Não, eu sou fraco, eu não posso nada. Mas em minha vida, alguém que pode tudo, então através desse alguém, eu vou lá vencer esses midianitas, eu vou lá levar esse povo no meio do deserto, eu vou lá profetizar no cativeiro de Babilônia. Então, é através desse poder que habita em mim. Porque veja bem, essa questão de autossabotamento. Quando Paulo escreve aos Coríntios e ele diz assim, porque a nossa capacidade vem de Deus. E eu digo, eu não tenho capacidade, o que eu estou dizendo? Deus não me capacita. Ou Deus tem uma capacidade pequenininha que ele me dá. Verdade. Ou ele não tem capacidade. Ou o que ele diz não é verdade. Então a pessoa nem pensa nisso, mas é isso que ela está dizendo. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como mudar, eu não tenho como fazer, não é minha praia, não. Ora, como pastor, porque vocês sabem que um pastor é médico, é advogado, é psicólogo, é administrador, é faxineiro. Um pastor, ele tem que fazer atribuições de uma enormidade de ocupações humanas. O cara se forma em administrador de empresa, o que ele vai fazer? Administrar uma empresa. Ele pega uma empresa, ele vai administrar uma empresa. Um pastor não se forma em administrador de empresa, mas para ele ser um pastor, de repente ele tem uma igreja com braços, com extensões, com pessoas, com negócios, com um monte de coisa. O que ele tem que fazer? Administrar. Então, quando Deus nos capacita, ele capacita tudo. E a pessoa que diz, não é minha praia. Eu não nasci sabendo. Eu não nasci capacitado. Eu não nasci. Na verdade, o que é chamado de humildade é arrogância. Porque quando a pessoa diz, eu não posso fazer isso. Ah, que humilde. Não. Ela está sendo arrogante. Porque ela está contando com a força dela. O humilde é aquele que se esvazia de si mesmo para se encher de Deus. Então o humilde é aquele que vai dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a minha capacidade vem do Senhor. Essa pessoa não está contando com ela. Sua força. Ela está contando com a capacidade que Deus deu para ela. E ela não tem o direito de dizer, não, minha capacidade é pequenininha. Porque se Deus me deu a capacidade, ela não é pequenininha. É unir a nossa impotência com a onipotência do Todo-Poderoso. E exaltar essa onipotência e não a nossa impotência. Curiosidade, no decorrer do seu ministério, o senhor conheceu pessoas que, ao seu modo de ver e enxergá-las, eram pessoas que tinham um potencial extraordinário, mas que no decorrer da vida não resultaram? Aquele que é meu pai, que eu considero meu pai na fé. Quando eu era moço, fui criado dentro da igreja, essa história é antiga, né? Mas também vai esperar que eu conte a história. Eu não era nascido. Aí já é uma capacidade que não vem do Senhor falar umas coisas dessas. Eu fui criado na igreja, mas eu não tinha um compromisso e tinha um moço. Vou poupar o nome dele, já é falecido. Ok. Que ele insistia na minha vida. Ele me buscava, visitava, ia lá em casa, vamos lá para a igreja. Eu rechaçava, eu fugia, eu não aceitava. Mais para frente eu fui e nos tornamos amigos e começamos o IBBC juntos, porque ele tinha mais potencial do que eu. Ele tinha potencial teológico, ele tinha formação, ele tinha capacidade. Para ter ideia, no seminário, quando eu entrei, ele estava saindo. Então, quando eu entrei, ele já estava formado, graduado. Então, ele já tinha uma posição mais elevada. Pregador, assim, de mão cheia. De mão cheia. Agora, ele tinha no traço cultural dele uma formação árabe. O pai dele era libanês. E ele tinha essa cultura libanesa nele. Então ele tinha algumas coisas, sabe, daquele negócio de
como é que a gente fala? Daqueles caras radicais, extremistas. É isso. Não, isso é branco, mesmo que seja amarelo. Não, é branco. E vai viver dizendo que isso é branco, sendo amarelo. Mas ele vai viver dizendo porque ele é radical, ele é extremista, é isso e aquilo. Então, dando murro em ponta de faca o tempo inteiro, sem saber ser maleável em alguma coisa tal. Um potencial tremendo, maior do que eu. Ele nunca pastoreou uma igreja com mais de 30, 40 pessoas. Já no fim da vida dele, ele morreu na Covid, por causa da Covid. Mas já no fim da vida dele, ele tinha ocupações seculares, ele não conseguia viver no reino, pro reino. Alguém que tinha todo um potencial. E é o que eu estava falando agora. Tem gente que perde para si mesmo. Perde-se nesse sentido ministerial, outros se perdem profissionalmente, outros se perdem como pessoa, porque fica nas suas limitações, na sua cultura, na sua formação, no seu jeito, no seu temperamento, na sua forma de ser, no que gosta, no que acha, no que quer, na teimosia. Porque tem uma diferença entre ser teimoso e ser convicto. Sim. Então tem gente que se perde na sua teimosia. Então, eu conheci. E eu falei um exemplo, mas foram tem vários. O senhor é uma inspiração para muitas pessoas, inclusive para o Paulo, que acabou de relatar isso, para a minha vida também. Uma referência para todos que sempre estão ladeando, né? Porém, no início ministerial na sua vida, existiram pessoas que se tornaram inspiração para o seu ministério pastoral, principalmente na área da pregação? Sim. Esse que eu falei era uma referência para mim. Eu tinha uma outra referência de um presbítero na igreja que eu fui, da Vila Esperança, quando eu comecei a congregar efetivamente aos 16 anos. Ele também na área de pregação era uma referência. Agora um pouquinho mais longe, embora depois eu tive proximidade, eu tinha como referência o missionário Manuel de Melo, fundador da denominação também, que o jeito dele, a ministração também me inspirava. E de forma midiática, um pregador muito conhecido americano, Jimmy Swaggart, que era a minha referência. Para vocês terem ideia, eu sempre fui aficionado por futebol, né? Então sempre joguei futebol desde o meu... Fui criado em campo de futebol dos 10 anos, 7, 8 anos pela frente, pelo meu tio. Eu era levado... Alguém está falando, vai Corinthians. Vai pro brejo. E eu fui criado pelo meu tio no campo de futebol, então sempre tive referência. E eu era tão impressionado com a pregação do Jimmy Swaggart, que me empolgava, e ele tinha um programa na TV Bandeirantes aos sábados de manhã. E eu sempre ouvia a pregação dele. Garoto, 17 anos, 16, 17, foi logo no comecinho da minha conversão. Eu disputava um campeonato de empresas ali da região da Penha, por uma empresa, Bel Modas, eu lembro até hoje. Nós estávamos na final do campeonato, e a final do campeonato era sábado de manhã. E tinha a pregação do Jimmy Swaggart, sábado de manhã. Eu era apaixonado por futebol, era a minha vida. Mas eu ouvindo a pregação, eu fiquei tão deslumbrado que eu esqueci da final. O pessoal do time veio me buscar em casa para me levar pro jogo, porque deu 10 minutos, 15 minutos para hora que tinha que se trocar, para se organizar no campo, e eu não tinha chegado. Eu chegava sempre 1h30, 2 horas antes do jogo e tal. E uma final de campeonato, estádio cheio ali na Penha, e 10 minutos para se trocar, tinha um aquecimento e tal, e eu estava eu lembro até hoje, na sala do meu avô, que minha casa da minha mãe era no fundo, e na frente a casa do meu avô e minha avó. E eu estava na sala do meu avô, assim, sozinho, sentado na poltrona, assim, ouvindo o James Joyce, esqueci da final, de forma que era inspirativa para minha vida. Que bom. Ô Paulo, vamos mandar um abraço para essa turma toda que está aqui, ó. Tem muita gente aí interagindo com a gente. Oi. Tá bom. Deixa eu só corrigir uma gafe aqui. Eu esqueci de te apresentar, viu, Paulinho? Me perdoe. Não, tudo bem. Mas na técnica aqui da MandaCast está o doutor, né, Paulinho Augusto. Obrigado por tudo. Foi ele que entrou com esse negócio de vai Corinthians, né? Foi. Hoje?
Agora, acabou de dizer. Quarta-feira passada ele não falou nada. Aí, Paulinho, quinta ele falou quarta-feira. alguma coisa? Quinta você falou alguma coisa, Falou Paulo? alguma coisa de vai Corinthians? Todos os dias ele vai Corinthians. Vai para Barcelona. Paulão, quem é que está interagindo com a gente? Quanta gente boa. Inclusive o Dudu e o Lucas, isso mesmo, eles apresentaram o MandaCast lá atrás. Sim, isso é inspiração até do nome, né? Isso mesmo. Era um programa semanal, né? Uma Isso. vez por semana. Era um programa semanal, uma vez por semana, esse programa com o Dudu e com o Lucas. Era também nesse formato. Gosto muito desses dois carinhas. São maravilhosos. Gente boa demais. E um abraço para eles que estão também participando, Dudu, Lucas, lá agora na Elos, trabalhando, né? Eu deixo aqui um abraço para minha esposa, a Vivian Guimarães. Olha, eu tá pedi aqui, para mandar um abraço, já foi uau! direto na esposa, hein? Foi a primeira. Tá certo. A Mayri Santana, que está servindo Oi, Mayri. aqui a nossa igreja, aqui, trabalhando aqui no escritório. Deus também abençoe a Clélia Correia, o Ricardo Miranda, que está aqui participando, o Cleidson Almeida, que estava nos ajudando aqui. Um abraço para ele, precioso. Um abraço também para o seu Vicente Antunes, a Elaine Benites, a Diana Freire e o Will, que Deus abençoe. A Kátia Teodora, que subiu também agora há pouco, também antes de começarmos o programa. A Gisele Cicolani, Deus abençoe. A Dulce Fagundes, o Profeta Estética, que Deus abençoe. O Márcio Liderberg, o Márcio estava com a gente no Devocional, tem participado com a gente no Devocional. Ele trabalha com esse tipo de locação, seja de microfone, câmera, tudo mais, e me ajuda muito, pastor, e de uma forma só na questão de sem cobrar nada, Voluntária, né? Voluntária, nos abençoa muito com algumas dúvidas que eu tenho nessa questão, nesse quesito. Ele sempre nos abençoa. Deus abençoe o Márcio Lindenberg e o Dudu, que nem tá aqui, e o Lucas. Deus abençoe vocês. Depois a gente fala mais alguns. Beleza. Pastor Joel, início do ano na nossa igreja local é uma festa. Festa porque fevereiro, seu aniversário, comemoramos 60... Não. 50. Não, como é que é? Eu entendi. Aniversário do pastor Joel. O aniversário do pastor, como que era, foi. pastor? 50 e? 55 anos. E deixa eu lembrar agora. Uns meses. 96 meses? 96 meses. 55 anos eu fiz agora em fevereiro e 96 meses. Nós começamos os 12 dias, depois estivemos comemorando seu aniversário. Dia 3 de março nós comemoramos 69 anos de história da Igreja O Brasil para Cristo. É bom lembrar, e a história deve ser sempre dita, contada e recontada sempre, né? A importância de os novos saberem de tudo aquilo que aconteceu há 69 anos atrás. O senhor teve muito contato com o missionário Manuel de Melo? Tive, mais do que a média das pessoas, né? Eu era um pastor novo, mas alguns momentos da minha vida foi pontual, né? Desde o meu nascimento, que foi profético, né? Houve uma situação profética da parte do missionário. Depois, no meu batismo, foi ele que me batizou. Na igreja que eu congregava, por jogar futebol, o pastor não queria me batizar. O missionário me falou, traz o menino aqui que eu batizo. Fui lá para Pompeia, me levaram lá. Meu irmão me levou para lá e ele me batizou. Teve uma época que eu pastoreava em Presidente Prudente, bem novo. E aí eu recebi uma ligação através de um cunhado dele, Gessé Lopes, que o missionário queria passar o Natal, o Ano Novo, o fim do ano, lá na igreja do Presidente Prudente comigo. Que honra, hein? Então ele foi para lá porque o Gessé morava em Presidente Prudente, então ele ia para a casa do Gessé para ficar lá. O Gessé Lopes, que era irmão da Ruth, da esposa do Manuel de Melo. E ele falou que queria passar lá na igreja. Aí nós tive no hotel que ele estava hospedado, ficamos 1h30 conversando, almoçamos juntos e teve lá. E em alguma outra reunião, em momentos assim, eu também tive proximidade dele. Mas esses momentos são alguns daqueles mais marcantes que eu tive perto do missionário Manuel de Melo. E agora nós estamos na semana de 40 anos de comemoração
da Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui e também dos 37 anos de pastorado, pastoreio na igreja local. Minha pergunta para o senhor, 37 anos de pastorado na mesma igreja, como obter longevidade ministerial? Talvez, aqui é tudo improviso, né? Não sabia qual era a pergunta, mas talvez esteja já na formatação do entendimento e conceito da vida pastoral. Eu nunca escolhi onde ir, o que pastorear. Então já começa por aí. Quando eu saio para o ministério, que não tempo não permite que eu fale todos os detalhes, ou refale, né, para quem já ouviu, mas quando eu saí para o ministério pastoral, não foi... Eu quero isso, eu vou para tal lugar, ou eu vou fazer aquilo. Eu confiava em minha liderança, eu confiava em Deus. Eu nem falei, eu quero pastorear. Nem isso eu cheguei a falar. Eu quero uma igreja, eu quero... Nunca. Mas fui sendo conduzido, e o que me conduziam eu fazia. Não, sempre, talvez seja um marco do que eu estou falando, quando alguns diretores reunidos discutiam para onde eu me enviar, com 21 anos, recém-casados, para pastorear, porque meu pastor havia indicado eu para a convenção, para eu ser pastor, para eu ir para algum lugar pastorear. E me perguntaram, apresentaram alguns lugares, para onde você quer ir, e aí seja um marco. Eu falei, não, eu não vou escolher nada, vocês escolhem, e onde vocês mandarem eu vou. Então talvez isso é que permite que haja uma permanência e uma insistência, porque o pastoreio, tanto lá em Presidente Prudente, onde eu fiquei 4 anos, quanto aqui no Mandaqui há 37 anos, não foi uma questão de escolha minha. Não foi uma avaliação que eu fiz. Eu vou para o Mandaqui, é bom, o Mandaqui, como que é o Mandaqui, tal, eu quero pastorear. Não foi. Pelo contrário, na época, quando o pessoal do Mandaqui, e fui indicado para ser pastor, eu tive o primeiro contato com alguém do Mandaqui, esse alguém que era bem influente na igreja, que quis me passar rol de membros, como é que estava a vida financeira. Eu não tinha assumido ainda a igreja. Eu falei, eu não quero saber. Eu não quero saber quantas pessoas tem, eu não quero saber quanto que rende a igreja, eu não quero saber. Não quero ser influenciado por nenhum fator. Eu tinha aquela convicção, Deus está me colocando mediante o que está sendo dirigido pela minha liderança. E onde Deus me colocar, eu vou ser abençoado. Porque pastor é o quê? Pessoas. É pessoa em qualquer lugar. Não tem lugar ruim. Qualquer pessoa, todo mundo é ruim, na verdade. Então, qualquer lugar que for, eu vou encontrar o mesmo tipo de pessoa. Então, é Deus que vai me conduzir. Talvez isso é que permita. Estou dizendo isso daí por quê? Porque muita gente tem interrupções, e eu tenho que confessar, teve um momento que eu quis ter interrupções por causa das lutas, das dificuldades. Eu vou parar, não aguento mais, vou aposentar com 3 anos de pastoreio, eu vou aposentar, não dá mais, não suporto mais, é muita luta, tal, ai, pobre de mim. Tive tudo isso. Mas o que me fez vencer tudo isso? Esse tipo de conceito. Porque muitos pastores fazem interrupções nos seus ministérios porque conjecturam, racionalizam. Deixa eu ver o que é melhor para mim, para minha família, os mais familiares, os mais espirituais, para a obra de Deus, deixa eu ver o que é melhor. E não simplesmente o que Deus quer. Então eu entendo uma coisa, se Deus me coloca num lugar, como colocou no Mandaqui, com toda clareza, impossível. Quem conhecer as minúcias da história, tiver um pouquinho de fé e intimidade, é impossível dizer que não foi Deus que colocou. Porque foi a mão de Deus, foi Deus que pegou e colocou. Para sair, cara, ele vai ter que pegar e tirar. Não vai ser pessoas, ou minhas pressões, ou as minhas dificuldades que vai. Porque tá cheio de gente, vocês sabem disso, tá cheio de gente. Vontade de Deus, Deus quer isso. Daqui a pouco. Vontade de Deus é outra coisa, já não é mais aquilo. Deus mudou, em 15 dias Deus já mudou tudo. Deus pensava uma coisa, já pensa diferente. Então, se Deus pensar diferente, ele vai ter que, da mesma forma como foi muito claro me colocar, me tirar. Então, isso é que dá longevidade. Quando vem o abatimento, quando vem o desânimo, quando vem as dificuldades, é isso que me dá a convicção. E essa longevidade também... E agora, como Zagalo, vocês vão ter que me aguentar. E essa longevidade também, ela é muito especial no sentido de pessoas que, lá no início, quando o senhor chegou, estavam, vieram, permanecem até hoje. Sim. É uma característica pastoral do senhor que automaticamente se passou para o rebanho, foi transmitida para o rebanho. A gente sempre...
como diz certo livro americano, a gente sempre vai ter pessoa do lado da gente. A gente só tem que escolher qual tipo de pessoa a gente vai querer ter, boa ou má. Então a gente tem que... Se eu for um cara político, aquele cara de manobra, eu vou ter um monte de gente desse tipo de jeito do meu lado. Que manobra, que faz... Se eu for um cara íntegro, eu vou ter gente íntegra do meu lado. Então, se eu for sem vergonha, eu vou ter sem vergonha do meu lado. Então, o que eu for é que eu vou ter do meu lado. Então, se eu estou caminhando com essa firmeza e estabilidade de vida e ministerial, quem vai ficar do lado é quem quer isso. Quem não quer isso não vai ficar do lado. Paulo? É a questão da autenticidade, né, pastor? Nós precisamos ser autênticos em tudo, né? Porque um dia as máscaras caem. Sim. Né? A gente pode enganar até por um certo ponto os homens, mas Deus não se engana, né? Nós não conseguimos enganar Deus. Não conseguimos, até podemos nos enganar a nós mesmos por algum tempo, mas daqui a pouco a gente se cobra também. E quando a máscara cai, as pessoas veem quem nós somos e isso é destruído. Aquilo que nós buscamos construir fora da autenticidade é desconstruído. Agora, aquilo que é construído numa autenticidade se mantém firme, né? Porque você sempre vai ser aquilo e aquilo que você construiu vai se manter. Não vai ter como ser destruído. Pode vir mentiras. E é isso que eu queria perguntar para o senhor, pastor. Né? Um dia o senhor chegou... Eu vou abrir uma outra particularidade. Um dia chegou... Né, eu comecei agora a pastorear uma igreja, então estou no começo de ministério. Né, tô aprendendo. Não vai querer se aposentar, viu? O pastor já falou pra mim assim: depois a gente conversa daqui 2 anos, você não fala mais nada pra mim. Então eu tô nessa obediência. Mas tem sido uma honra e tá sendo uma bênção pra mim. Eu tenho aprendido muito. Mas pensando nisso, pastor, né, nesse quesito um dia o senhor falou sobre mim e falou assim: e aí, alguém te chamou já de feio? Aí eu não... Como assim, pastor? Aí ele falou: não, feio é uma maneira boa de falar. Aí eu queria perguntar para o senhor: nesses anos, eu acredito que muita pessoa se levantou contra o seu ministério, né? Como se manter firme, né, nessa situação e como inibir essas situações para não se alastrar no meio da igreja? Porque essas pessoas, além de se levantarem, elas tentam enredar pessoas e trazer no mal dentro da igreja. Boa pergunta. Como trabalhar nesse sentido para inibir essas situações? Assistindo várias vezes o filme Duro de Matar. Boa. Não, na verdade, essa resiliência, essa capacidade vem como fruto de convicção. E por mais que inimigos, e tem, porque todo mundo que produz tem inimigos. E eu sou um cara produtivo. Basta ter uma visão que você vai ter pessoas que lhe apoiam e pessoas que não lhe apoiam. Exato. Então todo mundo que tem visão, que é produtivo, que faz coisas, que traz resultado, vai ter inimigos. Mas veja uma coisa que me contenta, me agrada muito. Me agrada muito. Meus inimigos, e tenho hoje vários, sempre tive. Não que eu seja inimigo deles, eles se fazem meus inimigos. Os meus inimigos, eles não apontam obras minhas erradas. Eu não lembro de um inimigo que chegou e falou: o Joel pegou aquela mesa dali, tirou dali, quando a vontade de Deus é que a mesa ficasse ali, Deus falou para a mesa ficar lá. Ele achou que tinha que tirar a mesa dali e pôr para lá. Eu não tive e não tenho inimigos que pegam o que eu faço e diz... Eu tenho inimigos que julgam minhas motivações. Eu tenho inimigos que julgam por que ele fez aquilo. Que é certo, que é bom. Ele fez porque ele quer aparecer, ele fez porque ele quer ser melhor que os outros, ele fez porque ele acha que ele é isso, é aquilo. São inimigos que julgam as minhas motivações. E pela palavra de Deus, ninguém sabe a motivação do outro. É o que a Bíblia, Jesus disse: não julgueis para não seres julgados. Porque só Deus é capaz de conhecer o interior de uma pessoa. Às vezes nem nós mesmos nos conhecemos exatamente. Podemos até estar com uma motivação errada e fazendo alguma coisa errada sem saber. Porque a gente não se conhece. Agora, quem julga as nossas motivações é Deus. Então, eu não tive até hoje, que eu me lembre, que eu saiba, eu não tive um inimigo que se tornou meu inimigo por coisas que eu fiz erradas.
Eu tenho muitos inimigos, gente que fala de mim, porque julgam as motivações do que eu fiz. Então isso já destrói completamente a base que eles têm para me atacar. Porque o que eles estão fazendo é o lugar que cabe a Deus, não cabe a eles. Já aconteceu no decorrer do ministério do Senhor dentro de um projeto que Deus confiou e pessoas se posicionaram de uma forma contrária e Deus remover essas pessoas? Olha, francamente, o que eu vejo é pessoas, ministerialmente falando, pessoas até que ocupam posições ministeriais, que ficam apáticas. Já vi pessoas caírem na fé, já vi pessoas que foram meus inimigos e tiveram problemas graves na vida, mas eu nem fico guardando isso. Agora eu vejo pessoas que não ficam apáticas, até porque esses inimigos que são inimigos por causa do julgar motivações, esses inimigos eles são movidos por inveja e por ciúmes. Então eles têm ciúmes, eles têm inveja. Na medida que eles têm inveja e ciúmes, eles mesmos estão se abatendo e se destruindo, porque eles estão olhando para o outro. Você acha que uma campanha que eu encabecei o ano passado pelo Conselho Nacional e arrecadou R$1.600.000, a maior arrecadação que a denominação já teve em oferta, para apoiar os irmãos na enchente lá do Rio Grande do Sul. Você acha que não teve gente que ficou enciumada? Com certeza. Então, essas pessoas se fazem meus inimigos. Elas se levantam e se fazem meus inimigos. Não. Mas, novamente, eu digo, não é pela obra. Não vão dizer, é errado ajudar os irmãos que perderam tudo. Ou então, por que não fui eu que fiz isso? Tive essa ideia, por que eu não tive essa ideia onde antes? já se viu levantar dinheiro para ajudar os irmãos que perderam a casa, que a inundação entrou na casa dele. Ninguém fala isso. Ah, mas ele fez isso com essa intenção, Quer com aquele aparecer. propósito, com aquela... É os inimigos que julgam a alma das pessoas, que julgam o interior das Não pessoas. olham a obra, né? O que foi feito, no quanto alcançou e atingiu e abençoou pessoas. Eu né? vivo assim, eu vivo de projetos, de fazer projeto. Esse termo projeto, novamente, aquilo do começo lá, tá? Que nós estávamos falando. Quem sabe, tem convicções, fala, tem gente que acha que é arrogante. Outros não, apenas está sabendo o que é, que nem você sabe que isso é bonito, né? É convicção. Então, eu vivo de projeto. Esse termo projeto, dentro da denominação Brasil para Cristo, praticamente, que eu saiba, fui eu que instituí. Porque com o nascimento da Missão Desafio, eu comecei projeto Bolívia, projeto Peru, projeto... Eu não ouvia ninguém fazer assim, projeto tal, projeto daquilo outro. Então, cada novo projeto, a cada situação, e eu vivo disso, eu não consigo ficar parado. Não consigo ficar sem fazer alguma coisa. Quando eu falo, vou sossegar, e aí vem um simpósio, eu vejo o Paquistão e falo, não, vamos libertar essa família. E lá vem projeto Filemon, que vai libertar a família no Paquistão. Então, eu vivo assim. Na igreja aqui, projeto 2000. Basta projeto... o pastor dar uma saidinha quando volta. Então, é sempre projeto. E esses projetos, eu tenho a Deus. boa mão de Deus me acompanhando. Porque eu não vou falar, não preciso dizer das minhas motivações, mas eu faço os projetos, Deus abençoa, confirma, surgem inimigos. Eles caem neles mesmos. Caem por eles mesmos. Eu lembro de um líder lá do Paraná, quando eu tive a felicidade de ser lá nós falamos de líder regional, de Curitiba, e quando eu, juntamente com outro pastor, assumimos, ele falou, eu sou contra. Eu falei, mas por que você é contra? Não, eu sou do contra, eu sou o tipo de cara que se naufragar, nadar, e chegar numa ilha e tiver indígenas lá, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele é se tem algum sistema de político ou de governo. Se tiver, eu sou contra. E era uma pessoa que já tinha sido presidente da convenção. Então, sempre que você tem algo que Deus coloca nas suas mãos, vão existir as pessoas do contra. Assim como terão pessoas alinhadas, pessoas de valor que darão a vida. Sim. Eu lembro algumas vezes de projetos que o senhor estabeleceu e pessoas, às vezes até de igrejas simples, pequenas, que abraçavam com todo o coração para corresponder àquilo que Deus plantou no coração do senhor. Sim. E isso é motivador e a maior satisfação que tem é o resultado sempre. O senhor falou do projeto lá do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas foram ajudadas? Os vídeos que chegavam das pessoas que receberam
ainda de uma forma modesta, mas a sua mobília, uma condição, que perderam tudo. Não tem gratidão maior. Né? Eu fiquei incompleto numa resposta. É o que você perguntou. Enquanto eu estava falando, eu lembrei disso. A mente viajou e eu lembrei. Você perguntou duas coisas. Você perguntou como que eu reajo a esses inimigos, a essas contrariedades, e como que eu impeço que isso prolifere entre as pessoas. Porque quem se levanta contra um projeto, o que quer fazer é ter seguidores. No caso de Neemias, né, biblicamente, a gente tem a referência que, de repente, os samaritanos, os judeus, os árabes, foram se ajuntando. Começou de um, Tobias e Sambalate, começaram deles dois, e depois, daqui a pouco, já eram os árabes juntos, quem mais? Os árabes, os... Outros povos. Você é jovem, você tem que responder. Não, outros povos se ajuntaram a eles, né? Contra Neemias e o projeto de Neemias. O que eu faço? Eu não faço nada. Eu não faço nada porque a pior coisa que tem é tentar se defender. Principalmente quando você não tem do que se defender, porque as acusações são baseadas em motivação, conforme eu falei. Eu não tenho que ficar provando minha motivação para ninguém. Eu tenho que fazer o meu trabalho e quem me julga e me sonda é Deus. Ele é que sabe por que eu estou fazendo aquilo. Então, eu não faço nada. E aí vai de cada um. Cada um, quer dizer, veja, eu estou aqui, 37 anos, tenho 41 anos de pastorado. Pode vasculhar minha vida, não tem escândalo, não tem falcatrua, não tem nem na área financeira, nem na área sexual, não tem nada que alguém levante e aponte. Surge um cara lá que se opõe contra o que eu estou fazendo. Você tem que escolher, Vanderlei. Você vai olhar para mim e acreditar no que eu estou fazendo, naquela pessoa que apareceu, está ali 1 ano, 2 anos, 6 meses, não tem um histórico, não tem uma vida, ninguém conhece, ninguém sabe exatamente o que é, e está falando alguma coisa a meu respeito. Você que vai ter que avaliar. Se você vai acreditar no que eu estou falando e fazendo, ou vai acreditar naquela pessoa. Então eu não tenho que fazer nada. É você que vai ter que decidir isso. Meu pastor, são 37 anos na igreja local aqui, no Mandaqui. Qual a importância da doutora Leonor Pinheiro Estevanato na sua vida, principalmente no ministério? Existem algumas palavras que é sempre jargão, né? Que o marido vai falar da esposa. Eu não quero me prender a jargões. Eu só posso entender uma coisa. Quando a gente era novo, e eu estava, eu acho que com 19 anos, a Leonor entrou na igreja com 16, e logo, em questão de pouco tempo, nós estávamos namorando, e depois, entre ela se converter, namoro, noivado e casamento, foram 2 anos. Nesse período, e a forma como aconteceu, foi Deus que organizou isso. Eu posso ter a certeza. Não foi eu nem ela, assim. Não, foi Deus que organizou isso. Eu não era o mais galanteador da igreja. Eu falo, sou bonito, mas eu não era o príncipe encantado. Tinha lá os garanhão, tinha lá os caras bonitinhos, tinha lá... E ela se interessou por mim. Ela também não era a pessoa que eu pensava, em termos de biotipo, na época, com 17, 18 anos. Mas meu coração se voltou para ela. Então foi Deus que uniu isso. Deus só une o que é perfeito. Evidentemente, Deus já sabia do plano que Ele tinha comigo. Antes do meu nascimento, Ele já tinha me escolhido e me preparado para ser e fazer coisas. E Ele sabia que o homem, não é bom que o homem esteja só. Então, certamente, o grau de relevância e importância daquilo que eu iria fazer requeria alguém que tivesse um potencial para acompanhar esse grau. Então, o que eu posso dizer em relação a Leonor, a minha esposa? Eu só posso dizer que ela está no mesmo nível daquilo que Deus projetou para a minha vida. E no mesmo nível de capacidade, no mesmo nível de qualidade, no mesmo nível de potência. Porque Deus não faz as coisas erradas. E o nosso casamento e a nossa família foi construído em Deus. E por Deus. Então, o que eu posso dizer da importância dela no meu ministério? Não é meu ministério. É a importância nossa, um para o outro, no nosso ministério.
É isso que eu posso dizer. Que bênção. Só um pouquinho antes, quer deixar o senhor à vontade. Se quiser tomar uma aguinha, comer uma fruta, Você já falou que é tudo favor. para mim, eu vou levar. Embrulhe isso daqui, mesmo. Paulinho. Depois. Paulo também, se quiser beber mais uma aguinha, um cafezinho. Oferece para o Paulinho. Não sou louco. Ô, Paulinho, tem pessoas aí interagindo conosco? Você falou alguma coisa sobre isso? Eu não consegui entender. Caso os irmãos que estão participando, as pessoas que estão de forma online participando, deixe sua pergunta aí no chat. O Paulinho vai estar lendo e fazendo a pergunta aqui direto para o pastor Joel. Será uma grande bênção na sua participação. Nessa questão, pastor, de família, da Léo, a vida pastoral ela é muito dinâmica. Para quem se entrega e se coloca à disposição do reino, Deus move muito. Que o senhor falou, a gente faz de tudo e de tudo um pouco e muito, né? E tem que sempre estar muito ativo. E também na vida pastoral não tem horário, né? Principalmente, né? Imagino eu no começo do ministério do senhor, aonde o senhor fazia literalmente tudo. Então não tinha horário. Às vezes tinha uma situação que tinha 10 horas da noite, tinha que atender, alguém ligava para o senhor tinha que ir na casa, resolver uma situação, ajudar, ser o médico, ser o conselheiro, e a família tá ali também, pastor. Como conciliar de forma que a família não sofra naquilo que é o ministério pastoral, né? E ser também e construir essa família de forma abençoada em Deus, sem descuidar nem daquilo que o senhor faz como pastor e nem como o senhor, como marido, como pai, né, de 3 filhas, né? Essa é a questão. Eu acho que muitos homens, muitos pastores se perdem exatamente porque eles querem conciliar. E aí eles se perdem. Porque o Senhor não deixa ficar dividido. Jesus ele foi muito claro, aquele que amar seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, seus bens e até a si mesmo, mais do que a mim, não é digno de mim. Ele já estabeleceu a prioridade. Eu sou a prioridade. Quando Jesus diz eu sou a prioridade, ele está dizendo o quê? O meu reino, a minha vontade, o meu dom, a minha vocação que eu entrego aos homens é a prioridade. E quando você estabelece essa prioridade, as pessoas que fazem parte da sua família, no caso esposa e filhos, eles percebem que isso é prioridade. Eles sabem que eles não estão em primeiro lugar. Quem está em primeiro lugar é o Senhor. Naturalmente, é natural que em algum momento há um ciúminho, em algum momento há aquele sentimento, não cuida de mim, seja da esposa, seja dos filhos. Mas lá no fundo da alma deles, eles vão entendendo que existe um Deus que está em primeiro lugar em tudo e que exige o primeiro lugar. E que aquele homem, aquele marido que recebeu uma vocação e é um pastor, está atendendo isso. Está cumprindo Deus como em primeiro lugar. E numa mensagem subjetiva vai sendo passado para os filhos e para a própria esposa que vai caminhando junto, que a esposa é formada pelo marido. Isso é bíblico. Isso é bíblico. A esposa, ela acompanha a linha do marido. Tem que ser assim. Ela sente a direção do marido e ela se enquadra naquilo. E os filhos vão entendendo, esse é o melhor caminho. É Deus em primeiro lugar. E ele se sujeita, eu estou em segundo. Eu sei que eu não estou em primeiro. Eu estou em segundo. Quando eu digo que muitos pastores se perdem, é porque eles querem colocar no mesmo nível. Eu vou atender minha esposa assim como eu atendo Deus. Eu vou atender meu filho assim como eu atendo Deus. Ora, se até comigo eu tenho conflitos para atender Deus, com os meus interesses e as minhas vontades, eu às vezes tenho vontades e interesses e Deus tem outros. E eu não tenho como colocar eu e Deus no mesmo nível. Eu não tenho. Eu tenho que estar em segundo lugar. Por que eu vou querer colocar minha esposa em primeiro lugar, junto com Deus? Por que eu vou querer colocar meus filhos em primeiro lugar, junto com Deus? Não. E eles vão entender que eles estão em segundo lugar. E não vão entender de uma forma melancólica, triste, não. Vão entender até com alegria. E depois eles mesmos vão colocar Deus em primeiro lugar na vida deles. E quando Deus está em primeiro lugar, dá certo, porque é Ele que conduz. Então muitos se perdem nisso.
nesse sentido, tem que cuidar da família. Tem gente que tem que cuidar da família e despreza valores de Deus para cuidar da família, despreza o que Deus fala para cuidar da família. Veja o caso do sacerdote Eli. Os filhos dele, a Bíblia diz, eram repreensíveis. Os filhos do sacerdote Eli eram homens abomináveis diante de Deus. Eles desprezavam a oferta do altar. Ele fez alguma coisa? Fez. A Bíblia conta que Eli chamou os filhos e falou: meus filhos, não façam isso. Não está certo fazer assim. Não é o que Deus quer, não é o melhor para vocês. Meus filhinhos, não façam assim. Ali na frente Samuel é enviado para falar para Eli. Deus fala para Eli: eu te rejeitei como sacerdote. Eu não te quero mais como sacerdote, porque você não me atende. Você não repreende teus filhos. Ué, mas ele não falou para os filhos: ah, meus filhinhos, não façam isso. Não está certo. Tem um monte de pai, mãe, covarde, que tem medo de perder os filhos e a esposa. Muito pastor que tem medo de perder a esposa. E fica querendo ali paparicar. Vai perder por causa disso. Porque tem medo de perder. Eu acredito, pastor, não sei se é uma experiência que eu tenho nesse sentido também. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Deus também direciona para o lado da família. Lógico. Dá o tempo para cada coisa, né? Ele vai direcionando. Agora não, dá prioridade nisso. Daqui a pouco ele pede, não, volta, cuida disso, trata disso. Isso dentro da família, dentro do reino. Deus dá a direção em tudo, no cuidado de todas as coisas. Mas, Deus vai falar, a importância de colocar Deus em primeiro lugar e ser direcionado por Deus. Porque se nós somos direcionados pelas nossas emoções ou também pelas emoções dos outros, acabamos deixando Deus em segundo lugar e não fazendo aquilo que é a vontade de Deus, né? Agora, o importante, pastor Paulo, é compreender os conflitos de interesse. Porque a definição de quem está em primeiro lugar, ela é realmente manifestada diante dos conflitos de interesse. Eu e Deus, quem que está em primeiro lugar? Os conflitos de interesse é que vão determinar isso. Eu tenho esse interesse, Deus tem aquele. O que prevaleceu? O que Deus queria? Deus está em primeiro lugar. O que eu queria? Eu estou em primeiro lugar. Minha esposa tem um interesse, Deus tem outro. O que vai prevalecer? O interesse da minha esposa ou o interesse de Deus? Minhas filhas têm um interesse, Deus tem outro. E quando eu digo minha esposa tem um interesse, eu tenho interesse, minhas filhas têm interesse, eu não estou diminuindo a espiritualidade nem da minha esposa, nem minha. Somos humanos, nós temos desejos. A esposa deixou de ser crente porque ela quer ir no shopping numa hora que você tem. Se você sabe que você tem que ter um tempo de oração, você sabe, você está sentindo, o Espírito Santo está te chamando para orar. Você está sendo chamado para orar e a esposa, vamos ver no shopping hoje, mas estou com muita vontade de ir lá comprar uma blusinha. Surgiu um conflito de interesse. Eu oro depois porque eu tenho que atender o que minha esposa está falando, senão ela vai ficar chateada, vai aborrecer ela. Não, amor, eu estou sentindo que agora eu preciso me trancar e orar, porque eu estou sentindo isso. Agora, ó o céu, a esposa, amor, que bom, eu também vou para outro quarto orar com você, já que você está orando. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é o céu assim. Tá vendo? Sempre eu estou em segundo lugar, sempre me dispara. Uma hora vai entender. Peraí, não é que está em segundo lugar, é que está em segundo lugar mesmo. Sim. E quando se entende isso, todos desfrutam do bem-estar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E isso assim vai se concretizar. Se o senhor pudesse recomeçar hoje, faria as mesmas coisas do início? Difícil responder isso sem fazer um preâmbulo da situação. Faria as mesmas coisas. Eu, quando tinha 16 anos, eu tinha uma cabeça. Quando tinha 21, tinha outra. Com 30, eu tinha outra. Com 50, eu tinha outra. Hoje, eu tenho outra cabeça. Talvez com 21 anos, eu faria a mesma coisa que eu fiz com 21 anos, porque eu teria 21 anos. Agora, com 63 anos, tem coisas que eu fiz que eu não faria hoje. E não faço. Eu sempre admoestei, corrigi, ensinei como um pastor deve fazer. Mas hoje eu tenho uma hora certa para fazer, eu tenho uma outra maneira para fazer.
eu tenho um momento adequado para fazer. Talvez lá atrás eu fazia o que tinha que fazer, mas fazia da forma errada, ou na hora errada, ou na precipitação. Para mim era mais difícil eu procrastinar. O meu jeito de ser era mais antecipar. Então, uma coisa que eu tinha que esperar um pouquinho, eu antecipava. Eu não procrastinava, tinha que fazer, eu deixava para depois. Então, alguma coisa nesse aspecto sim. Mas nas grandes decisões da minha vida, não mudaria 1 centímetro. Porque essas grandes decisões foram tomadas mediante Deus em primeiro lugar, conforme a gente estava falando. Então, as grandes decisões, eu vou seguir uma carreira de jogador de futebol ou eu vou fazer um seminário para ser pastor? Uma grande decisão. Eu vou casar? Uma outra grande decisão. Eu vou continuar no meu emprego secular num banco ou eu vou sair para atender uma vocação? Uma grande decisão. Eu vou para pastorear essa igreja porque a convenção está me mandando ou não vou? Uma outra grande decisão. Eu entrego essa igreja para voltar porque Deus está mandando eu voltar para São Paulo? Uma outra grande decisão. Eu vou comprar essa propriedade? Uma grande decisão. Enfim, fundar isso, fazer aquilo, grandes decisões. Essas grandes decisões eu não mudaria nada. Deixa eu só incentivar aqui os nossos irmãos que estão nas redes sociais, aí no YouTube, no Facebook, a deixarem seu like, compartilhar, apertar o sininho aí também. Ajude-nos a curtir também, isso é muito importante para a gente, né, Paulo? A importância dos nossos internautas estarem curtindo Sim. e compartilhando a nossa programação, chegando mais longe. O YouTube tem um parâmetro onde quanto mais curtida e compartilhamento, claro, atinge mais pessoas e alcança mais pessoas. Então é importantíssimo que as pessoas coloquem o curtir ali e compartilhem nas suas redes sociais. Vai nos ajudar muito. Paulinho, nós temos a interação dos nossos internautas, vamos lá? Temos sim. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu não consigo identificar o nome da pessoa, mas ela faz uma pergunta. Ela fala: eu faço várias funções na minha igreja por falta de membros e acabo não conseguindo prestar atenção na palavra. Seria uma boa opção ir em outras igrejas ouvir a palavra? Pastor João. Não, seria, e é a opção que você tem, não fazer tantas coisas. A gente tem que aprender na vida a dizer sim e dizer não. Jesus falou que o sim seja sim e o não seja não. Então, quando ele falou isso, ele está dando a opção. Você pode dizer sim, você pode dizer não. Então, você não pode fazer uma coisa que está prejudicando o que é mais importante na sua vida, que é ouvir a palavra, que é se concentrar em Deus, que é cultuar a Deus. Isso é mais importante do que o serviço que você faz na igreja. Então, o serviço que você conseguir fazer na igreja sem prejudicar isso, você continue fazendo. Agora, aquilo que estiver ocupando esse espaço, você deixa de fazer. Aí alguém vai dizer, como ela argumenta ali, a pessoa, a igreja é pequena, tem pouca gente, se não fizer não vai ser feito. Um ministério só pode existir se tem um ministro. Então, se não tiver gente para fazer, que não faça. O que uma igreja precisa ter? Louvor, oração e palavra. Ponto final. O que precisa ter numa igreja são essas 3 coisas. Louvor a Deus, oração e palavra. Acabou. Ministério disso, ministério daquilo, ministério daquilo. Se der, tem. Se não der, não tem. Exatamente, verdade. Departamento disso, departamento daquilo. Se der, tem. Se não der, não tem. E para dar tem que ter o quê? Gente para fazer. Então não adianta uma pessoa querer pegar e fazer tudo achando que com isso está contribuindo com o reino. Ela vai fazer um monte de coisa, vai se esgotar, vai acabar se enfraquecendo, talvez até desviando da fé. É verdade. Porque estava querendo fazer um monte de coisa. Paulinho, mais interação? Antes de fazer uma outra pergunta, Pois não. tem um comentário que eu achei bem engraçado. Opa! Deixa eu achá-lo aqui. Corinthians vai ser campeão paulista. O Flamengo ganhou do Vasco. Vai ser bem engraçado o Corinthians. Eu perdi o comentário, mas assim que eu achar eu falo. Então vamos fazer outra pergunta. Pois não. Do Jefferson Trivia, não sei se pronuncia assim. Bom dia, uma pergunta. Qual seria o maior desafio do ministério pastoral? O ministério pastoral é um desafio, mas o maior desafio, eu acredito que é o negar a si mesmo. Porque foi Jesus que colocou isso. Aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Então, o negar a si mesmo é o maior desafio. Porque eu podia dizer, não, mas o desafio é abandonar o emprego.
Ou o maior desafio é não agradar a esposa para agradar a Deus. Ou o maior desafio é viver de uma forma modesta, sem recursos materiais. O maior desafio é ir para um outro país. Mas tudo isso é só consequência de negar a si mesmo. Então o maior desafio é negar a si mesmo. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. É chegar a esse ponto de dizer, minha vida não tem mais valor. O que me importa é agradar a Cristo. É viver para Cristo. Eu lembro que nas minhas conversas com a Leonor, quando a gente namorava, que eu pedi ela para namorar, dizendo para ela, Deus me chamou para ser pastor. E eu queria namorar com você, já quero namorar para a gente casar um dia. E Deus me chamou para ser pastor. Então eu quero que você saiba que a nossa vida vai ser modesta. Provavelmente nós vamos morar por toda a nossa vida no fundo de uma igreja. Vamos ganhar pouco, vamos ter poucos recursos, vamos ter dificuldades. Mas é o que eu vou poder te oferecer. Você não vai casar com um cara que está com uma pretensão de ser rico, de ser formado, de ser graduado, de ter muitas coisas. Você vai casar com um cara... Foram outras palavras, mas foi isso que eu disse para ela. Que não vai ter muitas coisas na vida. Então ali já estava sendo patenteado uma negação do eu, da minha vida. E ela olhou para um gatão desse e falou, eu vou perder isso? Prefiro ser pobre, mas com um cara desse. Então, e ela aceitou, porque ela também tinha a mesma visão. Deus já tinha dado embora nova convertida, mas ela já estava preparada para isso. Então o maior desafio do ministério pastoral é atender a vocação. E para atender a vocação precisa negar a si mesmo. Paulinho? Achei o comentário. Comentário assim: bom dia, paz. É a Regina Stalin. Bom dia, paz do Senhor. Muito bom o MandaCast com o pastor Joel. Ele é muito legal, uma bênção e palmeirense. Eu não sou palmeirense, mas gosto do Palmeiras depois que conheci o pastor Joel. Tá vendo? Faz discípulo em tudo quanto é lado. Verdade, hein? Pastor Joel, vale tudo para pregar a mensagem de Cristo? Não, não vale tudo. Porque a gente prega com limites. A gente está dentro de disciplinas. O vale tudo ficou muito aberto, né? Vale qualquer coisa, porque tem gente que vale tudo. E tem gente que, para pregar a Cristo, usa de meios antiéticos, antimorais, para pregar a Cristo. Tem gente, por exemplo, vai pôr um programa de televisão e no rádio e não paga. Ou explora as pessoas para poder pagar um programa de rádio e de televisão. Ou deixa a igreja defasada em missões, em evangelismo, nos departamentos de ministério, na educação cristã, para pegar o dinheiro da igreja e pôr no rádio para pregar o evangelho. Primeiro que eu tenho minhas questões em relação a isso de rádio. Tá? Hoje eu ouço alguns programas, raramente, não ouço sempre, algumas vezes eu ouço. A maioria é pastor pregando em rádio. O pastor tem que pregar para a paróquia dele, para o povo dele, que ele vai doutrinar. Rádio, televisão é instrumento para evangelizar. Então, mensagens evangelísticas do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação, da condição de pecadores dos homens. É isso que tem que ir para o rádio e para a televisão. Não é ir para o rádio e para a televisão para doutrinar, para ensinar o caminho, uma revelação nova. Isso daí é dentro da igreja local. É o pastor com o seu rebanho, na igreja que ele está pastoreando. É por isso que, mesmo com todo o potencial que a gente tem como igreja, em termos de pessoas, de recursos, de prédio, de propriedade, eu não me sinto envaidecido de fazer um programa numa rádio e tal, de ir lá. Porque eu sou pastor, eu não sou evangelista. Eu não sou. Evangelizo pessoalmente pessoas, como é a obrigação de todo crente, mas eu não sou evangelista. Então o programa de rádio, eu estou dando um exemplo de que não vale tudo para pregar. O programa de rádio é para pregar o evangelho, a pregação da salvação, e não para doutrinar crente. Fora que às vezes uma determinada emissora, eu saindo de casa para o trabalho, né, para vir para a igreja, eu sintonizava, não dava gosto de ouvir. Porque era sempre, eu quero 300 pessoas aqui agora com X valor. E você que me ligar aqui agora, me dá o seu... Nossa, era uma coisa tão ruim. Traz mais prejuízo para o evangelho do que ganha. Eu como pastor, jamais... Salva um, desvia 4. Exatamente, já era cansativo ouvir e você se decepcionava, já procurava outra emissora, porque não edificava, não trazia uma coisa boa mesmo. Aí quando no mundo você vai evangelizar alguém, as pessoas falam, como outro dia eu fui evangelizar uma pessoa numa loja, eu comecei o assunto com ela e ela falou que eu estava em outra cidade. Aí ela falou assim, você está aqui para pregar, você também sai pregando e tal. Aí ela jocosamente falou assim, não, eu conheço, eu conheço um missionário que sai assim para pregar, ele é missionário lá em Concum.
Na verdade não tinha. O que ela está dizendo? São só aproveitadores que vão para lugares. É que acabam, é uma moça de 20 anos. Acabam generalizando, né? É uma moça de 20 anos, me conhece, não sabe, mas ela associa por causa desses camaradas que causam mais prejuízo e impedimento para o evangelho do que propriamente evangelização em si. Paulinho? Tenho um testemunho, Wesley e Zana, que mandaram. Eles falaram. É de Campos do Jordão, se eu não me engano. Eu acho que é mesmo. Pelo devocional eu conheço eles. Glória a Deus, paz do Senhor. Aqui de Santo Antônio do Pinhal, eu me regozijo no Senhor pela vida do ministério do pastor Joel. Se passaram quase 20 anos que Deus me repreendeu através da vida dele, da maior forma que eu já fui repreendida na vida. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor aqui na Assembleia de Deus com alegria e frutificação. Sabemos que no Senhor que ainda nos permitirá ir visitar vocês para testemunho. Glória a Deus. Gostaria de conhecer essa pessoa, saber que não tenho nem em mente o que se passa, mas glória a Deus. Uma admoestação, né? Eu não lembro. Mas são essas coisas que vale a pena. O ministério vale a pena. Eu já contei na igreja, vocês devem lembrar. Eu fui pregar no interior de Minas Gerais, em Frutal. E preguei lá durante um fim de semana. E na segunda-feira eu estava sozinho. Eu saindo da cidade, entrando na pista, parei no posto para abastecer o carro. E quando eu estava abastecendo o carro, o frentista, ele me perguntou, né? Vai por o quê? Eu falei, álcool, pode encher o tanque. Aí ele falou, você é da onde? E eu disse para ele, eu sou de São Paulo. Aí eu perguntei, mas você conhece São Paulo? E ele falou, não. Eu conheço você, Joel Estevanato. Uau. Eu conheço você, Joel Estevanato. Eu falei, você me conhece de onde? Você estava na igreja ontem? Não. Você esteve aqui na cidade? Porque eles anunciaram em carro de som e tal, então eu achei que ele... você ouviu? Tal? Não. É que quando eu ouvi tua voz, eu te reconheci. Porque a minha família é cristã e eu não era. E foi ouvindo você pregar. Glória a Deus. Ele falou um tempo, agora eu não lembro, 20 anos atrás, 10 anos atrás. Foi ouvindo você pregar pelo YouTube que eu tomei uma decisão por Jesus. E hoje eu congrego. Ele congrega na Cristã do Brasil. E ele falou, e hoje eu congrego na igreja e continuo ouvindo você pregar no programa lá do Manda Aqui. Glória a Deus. Então, tem essas recompensas. Então, tudo aquilo que a gente falou no começo, perseguição, inimigo, tudo isso daí vira nada, vira pó diante desse... É Wesley e Zana. Wesley e Zana. Então, diante do que o Wesley fala ali, do que essa pessoa, esse frentista lá na cidade de Frutal, Minas Gerais, fala, é só essas duas coisas, tem muitas outras, mas só essas duas coisas já é muito mais do que tudo que a gente pode ter de dificuldade. Glória a Deus. Corroxo. Pastor, né, nesse trabalho do senhor, né, que já se estende há 37 anos aqui local, mas acho que 40 anos também, né? Que o senhor já é pastoreio? 41 anos pastoral. O senhor sempre teve, né, nos testemunhos que o senhor fala, esse pensamento no mundo transcultural e alcançar outros povos. Eu lembro o senhor contando um testemunho, lembrando de uma salinha pequena, um mapinha grudado na parede e o senhor sempre orando, intercedendo pelo mundo. O senhor já tinha essa visão no sentido de ganhar almas, né, através de missionários no mundo inteiro? Ou isso foi se revelando aos poucos? Como que foi essa situação da Não, transcultural? hoje a agência missionária, Missão Desafio, que é o órgão de missões da denominação e uma agência missionária, está espalhado em mais de 30 países no mundo, centenas de missionários. Não foi projetado, não foi... Nunca idealizei fazer isso. Foi acontecendo. É aquilo de Deus, que Deus falou com Abraão. A revelação é gradativa. E Deus falou para Abraão, vai, depois eu te mostro. Então foi um passo de cada vez. Então o Espírito me impulsionou a fazer uma coisa, a ir para o ministério, a orar por missões, a fazer pequenas contribuições como eu fazia para alguma agência missionária, a fazer uma conferência missionária, e a enviar um missionário, e a sustentar um missionário, enviar outro missionário. Foi impulsionando e eu, junto com a igreja, fomos fazendo. E até que começou a tomar forma, corpo,
E aí vieram os desdobramentos que hoje as pessoas perto sabem, vocês sabem, que redundou nesse quadro missionário todo. Mas quem quer acreditar para mim, organizar tudo isso, pode tirar esse crédito. Não sentei um dia e falei, daqui 30 anos vai estar isso, vai acontecer aquilo, eu vou fazer isso, vou para lá, coloquei todas as linhas, planejei. Não aconteceu isso, não existiu isso. O senhor quer que diminua o ar? Está muito frio? Não, Tá tranquilo? eu engasguei com a Não, uva. tudo bem. Ô, pastor Paulo Guimarães, para que não fique feio para o meu lado, olha a pergunta do pastor Ricardo Andrade e transmita para o pastor Joel Estevanato, por favor. Será que o senhor revela, o senhor gostaria de revelar qual é o seu pastor? Eu estou fazendo porque ele pediu, tá? Eu estou fazendo porque o pastor Ricardo O pediu. pastor Ricardo está perguntando. Será que ele revela qual o pastor auxiliar que o senhor mais gosta, ao vivo e a cores aqui? Isso aqui é uma mexinha, uma mexinha. O pastor auxiliar que eu mais gosto sou eu. Porque eu sou um auxiliar de Cristo. Amém. Saiu bem. Então eu gosto de mim e amo os meus semelhantes, como eu amo a mim mesmo. O segundo. O segundo, eu. De novo. Eu falei que eu ia fazer uma pergunta pro senhor. Eu falo assim: depois de mim, qual que foi a ovelha que deu mais trabalho pro senhor? Você ia fazer? Você é mais humilde que o pastor Ricardo. Porque eu já falei, deixa eu tirar, porque se eu faço a pergunta, ele vai falar: não, depois você é o que mais dá trabalho, né? Porque aquele que pergunta recebe aquilo que procura. Mas não é difícil essa pergunta. Ah, não? Não? Eu declaro facilmente a ovelha que mais me deu trabalho. Acho que eu sei. Paulo. Quer que fala? Pode falar, pastor. Qual a ovelha que mais me deu trabalho? Eu. Eu sou a ovelha que mais me deu trabalho para mudar as coisas que tinha que mudar. Tá certo. E a ovelha que o senhor mais... Tirando o senhor, a que o senhor mais deu admoestação. Bronca, o senhor já falou que o senhor não dá bronca, o senhor dá admoestação. Não, esse controle eu não tenho. Eu tenho 1.868 mensagens catalogadas. Agora, a quantidade de admoestações e para quem, eu não tenho. Se tivesse um irmão aqui, não vou revelar nomes aqui, ele falaria: não fui eu, assim, tenho certeza que foi eu. O senhor sabe também o que eu tô falando. Não tô lembrando, não. É alguém que tá sempre do seu lado. É um presbítero da nossa igreja. Não, esse É aquele indiano, colombiano, venezuelano. Posso revelar aqui a cores um fato recente, né? Um fato recente. Eu estava andando na praia com a Leonor e no telefone com esse presbítero. Ele sabe, se ele estiver ouvindo, quem está perto sabe. Conversando com ele e admoestando ele em alguma coisa. Alguma coisa que ele fez que eu achei que não foi o melhor. Não é assim, coisa e tal. Aí passou um cara e me roubou uma correntinha que tinha no pescoço. Oh, meu Deus. Ela passou de bicicleta assim, eu tava caminhando na praia, ele veio de trás com a bicicleta, puxou a correntinha e levou assim. Aí eu falei: bandido tem vida curta, hein? E você vai pro inferno se continuar nessa vida. O Fabiano tá do outro lado ouvindo. Imagina com os olhos desse tamanho, ela Imagina. Olha que ele pensou ali, pô, o que eu fiz é tão grave assim, ó. Um abraço. Um abraço pro Pedro Fabiano. Deixa eu expressar. Ele é uma benção, acabei denunciando, eu não ia falar o nome, não falei. Expressar minha gratidão a ele, o gestor. Esse cara é presbítero sensacional. Fabiano, que através da delegação dele, da correria dele, o estúdio aqui da Manda Aqui. Se tem um cara perfeito, é o Fabiano. Se tirar os defeitos dele, é um cara perfeito. Deixa eu agradecer ele aqui Não, publicamente. Agradecer também ao Paulinho, ao Paulo Guimarães, que correram bastante aqui para que nós pudéssemos estar organizando aqui o nosso estúdio. E agradecer ao senhor também pela confiança de estarmos aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã, apresentando o MandaCast. Hoje, com a presença do senhor, ao lado aqui do co-host, o pastor Paulo Guimarães. Como que é o nome? O cargo dele? Co-host. Co-host. Co-anfitrião. Co-apresentador. De uma forma, assim, bem à la português, né? Auxiliar. Não, eu sou seu auxiliar. Não, você que é o protagonista. Eu sou apenas o coadjuvante. É legal avisar, né, pastor, que eu não vou estar aqui sempre, vou estar às segundas-feiras, né? Isso que eu ia mencionar. Amanhã o pastor Ricardo Andrade, ele estará aqui, o co-host. Na quarta-feira, o presbítero Rediane. Na quinta-feira, o pastor Tiago Lugre. E na sexta-feira, a doutora Leonor.
E a outra sexta-feira, a nossa querida Thalita Elas Stevanati. vão revezar. Fixamente, Exatamente. fixamente toda semana Exatamente. é esse o quadro aí montado. Exatamente. Eu não sabia ainda. E teremos os nossos convidados. Na manhã nós teremos o presbítero Ítalo Bartolomeu. O Ítalo está aqui? Vai estar aqui amanhã. Ele vem aqui ou faz Não, online? vem aqui. Vem? Vai Legal. estar aqui. Vai ser Na muito bom. quarta-feira, o pastor Francisco Capella. Na quinta-feira, a Maristela e o Ayrton. E encerrando na sexta-feira, os pais do doutor Paulinho, o Paulo Augusto, com a Pegaram só as colunas da igreja aí, né? Exatamente. Faltou algumas, né? Mas que não dá para vir todo mundo uma semana. Pegou colunas aí. Exatamente. E incentivo novamente os internautas a divulgarem. Se está sendo bom para você, o que é que você vai fazer, Paulo? Curtir, comentar e compartilhar. Exatamente. Pastor, chegando no final de semana. Final de semana nós temos Sim. uma programação festiva. No sábado nós teremos um seminário com o pastor Valberto. E eu quero deixá-lo à vontade para que o senhor convide os nossos internautas. Olha, agora já está fechada a inscrição, né? Ok. Então esqueça o não- convite. Não dá para convidar. A gente fechou, porque vamos ter um almoço de comemoração do aniversário da igreja, do ser aniversário transmitido? pastoral. Vai ser transmitido? Eu ainda não conversei com a equipe se a gente vai transmitir, né? Não sei se a gente vai fazer isso. Vamos ainda ver e durante a semana passa por aqui se vai fazer isso, se vai transmitir ou não. Mas nós vamos ter esse seminário. Eu tive o ano passado, já conheci o pastor Valberto há alguns anos e já tinha no coração um desejo de trazê-lo aqui para estar com a gente, pela pessoa que é, por ouvi-lo pregar, conhecê-lo. E eu tive ano passado na Assembleia da Convenção da Paraíba e mais uma vez eu ouvi ele. Quando eu ouvi, novamente eu tive o desejo e eu senti que seria a ocasião ele estar com a gente não agora. Normalmente eu faço, e vou fazer em uma outra ocasião, um seminário nesse dia de aniversário da igreja sobre o curso Forma, que eu acho que é sempre importante rever os valores do curso Forma para ajudar as pessoas a se identificarem e servirem nos ministérios. Mas eu achei muito produtivo substituir esse ano o curso Forma por um seminário de discipulado e grupos pequenos. E o pastor Valberto é muito qualificado nessa área, tem graduação e formação nessa área. Então ele vai nos ajudar nisso. E eu estou com bastante expectativa que com a vinda dele a gente possa rever alguns conceitos, aprender alguma coisa a mais para desenvolver o nosso trabalho de discipulado 1 a 1 na igreja e dos grupos pequenos que estão em plena expansão. Pastor, a gente não pode convidar, não dá para convidar para o sábado, mas para o domingo. Sim, para os cultos, sim. Aí os cultos são abertos. O pastor Alberto vai estar pregando no culto de aniversário da igreja, domingo às 10 horas da manhã, aqui no Mandaqui. Quero chamar todo mundo para estar participando. Quem está na imediação, mesmo se quiser fazer uma viagem curta para vir para cá participar do culto, vale a pena estar com a gente nesse momento tão importante no domingo, 10 horas da manhã. E à noite é o encerramento dos cultos de aniversário. Vamos fazer só 2 cultos e esse seminário para comemorar o aniversário dentro de uma dinâmica de uma igreja mais leve, sem tanta coisa, né? Para a gente poder absorver melhor o que tem. Domingo à noite eu quero ter o privilégio de continuar pregando e edificar a igreja. Muito bom. Corroxo, pastor Paulo, mais algum? Então vamos Eu queria lá. aqui, ó, pastor. Na verdade, pois eu não. tenho um comentário do Marcelo Patiega. Amo o Marcelo Ministério... Patiega? É Pachiega. Pachiega. Amo o Ministério OBPC Manda Aqui, amo a vida do pastor Joel. Aí ele tá falando diretamente de Orlando. Ele esteve com a gente, eu né? estive com ele a última vez que eu fui lá para Orlando, o Marcelo e a família, irmãos queridos que congregavam com a gente, mas foram para lá para estabelecer a vida profissional deles e a continuidade. Muito bom. Um abraço, Marcelo. E tem uma pergunta aqui da irmã Eilane Benites. Pastor, você tem fama de ser bravo. Eu não acho. Por que você acha que tem essa fama? Porque eu sou bravo. Mas só um pouquinho, né? Como é que você vai viver num mundo desse, todo atrapalhado, todo confuso, e ter pessoas tão diferentes dentro da igreja, e que vêm de forma tão diferente, você vai ficar só fazendo carinho? Ferro se afia com ferro, meu filho. Então tem que sair faísca, senão as coisas não mudam. Então eu lido com naturalidade com isso. Quem acha, uma vez Deus falou para mim, uma vez eu já falei outro dia na igreja isso. Uma vez eu orei e falei, Senhor, por que não me fizeste carismático? Esse tipo de pastor que conta piada, todo mundo gosta, que todo mundo curte, que todo mundo aplaude, dá like quando fala. Por que não me fizeste? Ele falou, porque eu fiz você um martelo para esmiuçar. Amém. Eu estou esmiuçando.
E não é a questão, eu acho que não é a questão de ser bravo, né, pastor? É a questão de ser inconformado, né? Romanos 12:2 diz que nós não podemos nos conformar. Não quero nunca perder a padrões, característica de ver as coisas erradas e ficar passivo. Quero ter sempre o domínio próprio e o equilíbrio para saber o que fazer e a hora certa de fazer. Sim. Mas ver coisa errada e ficar passivo, ficar calado, indiferente, não quero nunca isso. Muito bom. E é preocupante isso na sociedade, né, pastor? Porque as pessoas estão caminhando dessa forma, né? Veem as coisas erradas, até não entendem que são erradas, mas para não causar mal-estar, não tem postura. Para não... não vou... Estão mais preocupados com a reputação deles, estão mais preocupados com as pessoas do que com a glória e a honra de Deus. Então, por isso que ficam indiferentes, seja dentro da família, seja na igreja, seja onde for, e não se posicionam. Paulinho, por favor, internautas interagindo conosco. Tem mais uma pergunta do Hans Almeida, e ele fala: pastor, quando temos um direcionamento e não cumprimos corretamente, como devemos proceder? Devemos retomar desde o início? Devemos falar novamente com o nosso pastor? O que fazer? Humildade, Hans. Humildade para, primeiro, reconhecer que errou, reconhecer diante de Deus, pedir perdão a Deus, se teve um direcionamento claro que veio da parte de Deus e não procedeu corretamente. Aguentar no peito as consequências disso, que sempre tem a lei da semeadura, e ter o equilíbrio necessário para dar continuidade na vida, atento e vigilante para novas oportunidades que vão surgir de ter que decidir coisas e decidir da maneira correta. Obrigado, Hans, pela sua participação. Pastor, o que é inegociável hoje e que sempre foi inegociável em seu ministério pastoral? A integridade, a transparência, a honestidade, a retidão, a sinceridade. Não dá para definir isso em uma palavra só, mas são valores que são inegociáveis. O que é certo, o que é errado, o que aconteceu, aconteceu, o que deveria ter acontecido não aconteceu, deveria ter acontecido e não aconteceu. Então, não agir de forma demagoga e politicamente correto. Dentro disso, aquele dito popular, ele não é verdadeiro. Todo homem tem seu preço? Tem. Preço do sangue do cordeiro que já foi pago. E agora precisa valorizar esse preço e esse homem aceitando a Cristo como Salvador e como Senhor da vida. As duas coisas. O que salvou e o que vai dirigir a vida. Então o preço, todo tem preço. E é o mesmo. E é alto. E foi pago. Glória a Deus. Agora, recentemente, nós tivemos o Carnaval, né? Foi... infelizmente, uma decepção porque surgiu o Carnaval Gospel. Quando a cultura vira uma realidade do Evangelho, qual o estrago que isso pode produzir no seio da sociedade evangélica brasileira? Apostasia na fé. Usando um termo bíblico e teológico, o que causa é apostasia. É pessoas continuarem crendo, mas crendo de maneira errada. Então eles continuam crendo em Jesus, continuam crendo na salvação, continuam crendo em Deus, na Bíblia Sagrada, mas de maneira errada. Apostasia é isso, não é abandonar a fé. Apostasia é abandonar a fé genuína, aquela que nasce da palavra de Deus. Então, é a apostasia. Não surgiu agora, isso já vem há algum tempo, com alguns nomes importantes no meio evangélico, defendendo esse tipo de coisa, defendendo esse tipo de situação. Repreendi numa rede social um rapaz que já foi aqui da igreja, está desviado hoje, talvez nem saiba que está desviado, acha que não. Por quê? Porque vai para o mundo, ama o mundo e acha que é normal. Por quê? Por causa dessas referências de pastores ou líderes ou igrejas que vão no embalo do mundo, quando a Bíblia diz que nós não temos que nem praticar, temos que reprovar as obras das trevas. Reprovar. E se tem um bloquinho cristão lá no meio do carnaval, ele não está reprovando as obras das trevas. Ele está acentuando e dando base para que as obras das trevas se manifestem. E a Bíblia diz que tem que reprovar as obras das trevas. Não é só não praticar, é reprovar. A gente está lá, mas não está fazendo o que faz lá. Pega dois caras andando na rua, um está com droga e o outro não está, e eles estão caminhando junto. Vai os dois para a cadeia. Eles estão ali no mesmo comunhão. A Bíblia ficou banalizada por essa gente. Eu não vou nem dizer por essas igrejas, vou dizer por essa gente. Ficou banalizado. O Salmo 1 não tem mais valor para eles.
Bem-aventurado que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Isso fala de posicionamento físico, não estar junto praticando o que eles praticam. O carnaval é festa demoníaca, diabólica. Claramente declarado isso atualmente. Antigamente a igreja falava, hoje não. Hoje são os foliões que falam. Hoje são os artistas, são as escolas de samba que consagram o rito do carnaval a Satanás, a demônios, e vão para a passarela com a intenção de glorificar a carne, de promover o adultério, a promiscuição, as drogas, a libertinagem, a imoralidade, e vão irmãos lá com uma roupinha um pouco melhor, com uma música com letras evangélicas cristãs, com palavras cristãs, pular no meio deles, festejar, mesmo rebolado, mesmo dança, mesmo pulo, as mesmas coisas, com uma máscara de evangelho, que estamos aqui para influenciar. Estão sendo influenciados e nem sabem porque estão cegos. Foram cegados por Satanás, esses supostos irmãos que apostataram da fé, abandonaram a fé em Jesus Cristo e amaram mais o mundo do que a Deus. E foi o que eu coloquei nessa rede para esse rapaz que repreendi. Amou mais o mundo do que a Deus. E o amor de Deus não permanece neles. No domingo pela manhã, o Senhor ministrou, como sempre, abençoando e edificando as nossas vidas e trazendo a realidade do tempo em que vivemos a igreja de Sardes. É a grande evidência da característica da igreja de Sardes com a escolha que devemos fazer, porque vivemos dias da igreja de Laodiceia ou Filadélfia. Nós escolhemos qual devemos Exatamente. ter. Estamos na igreja de Sardes e vamos para Filadélfia ou Laodiceia. E a igreja de Laodiceia tem muito essa característica, né, de um sistema que funciona, mas sem a presença de Jesus. Sim. Então, diante disso, minha pergunta para o senhor, hoje nós temos mais consumidores ou discípulos? Consumidores. Essa resposta é só com uma palavra, consumidores. É isso mesmo que a Bíblia diz. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Consumidores não serão arrebatados. Consumidores não irão para a igreja de Filadélfia. Eles ficarão na igreja de Laodiceia, que é aquela igreja que vai ser vomitada da boca, que é aquela igreja que amou o presente século. Paulo? Pastor, eu vou trazer uma pergunta aqui daquele rapaz, se ele puder depois falar qual é o nome, conseguir colocar pra gente, não dá realmente pra entender. Quem é? Eu não vi aí. Então, é esse Arcum 21. Imagino que não é o nome dele. Eu acho que se está assim, eu não vi aqui ainda. Mas não importa, se ele quer manter o anonimato. Se quiser manter o anonimato, não tem problema. Mas se quiser falar eu sei quem é... É o Gabriel, lá da Vila Formosa. Então... Eu tenho ele. Oi, Gabriel, você tá aí, menino? Um abraço para você. Ele traz uma situação com quem lida com autoridades, pastores, que estão num cargo, numa função acima, no sentido ministerial. Bem, eu acho que é o Gabriel. Vai que eu tô... E ele está perguntando assim, pastor, como de alguma maneira a demoestar, corrigir uma situação, alguém que está acima, num cargo acima do nosso. Por exemplo, um pastor que segura um microfone de forma errada e que vive colocando a culpa naquele que é o técnico de som. Olha, se é o pastor, se é o Gabriel, é o Paulinho aqui, pastor. Se é o Gabriel, pastor Joel, se é o Gabriel da Vila Formosa, acho que ele tá pegando no meu pé. Os cabelos desse pastor, Acho que é a conta do Paulinho fake, pastor. Ele tá querendo aqui. Tá bom, Paulinho, eu vou fazer a pergunta aqui. Gabriel, eu nunca te repreendi ou admoestei por isso, hein? Mas isso é uma das perguntas. E existem mais situações que acontecem no dia a dia. E como agir nessa situação? Acho que não é... O que ele coloca aí é uma coisa técnica, não é uma questão de repreensão. É uma questão, isso em qualquer ambiente, né? Eu acho que um funcionário de uma empresa, ele é vendedor, tem um gerente na loja, para a gente não ficar no campo da igreja somente, mas se aplica do mesmo jeito. Ele é vendedor, tem um gerente de uma loja, ele entende que o gerente está fazendo uma coisa que podia fazer de outro jeito, que não é melhor. É chegar no gerente e falar, olha, não é bom assim, seria daquele jeito. Agora, se o gerente falar, fica na tua, não quero... Tá bom, então vou ficar na minha. Falou. Passou o que ele pensa, o que ele entende. Aí cabe mais a esse gerente da loja ter a sabedoria de parar e pensar, ele tem razão no que está falando ou não? Porque também, esse irmão que mandou a colocação aí, nem sempre a gente acha que a gente está falando e é aquilo que a gente está falando. Eu não posso ouvir todo mundo e atender todo mundo com tudo que me fala. Agora eu posso ouvir todo mundo
e posso pensar em cima do que todo mundo me fala. Filtrar, né, em cima daquilo. Aí dá uma filtrada depois. Então cabe ao gerente da loja dar uma filtrada no que ele ouviu. Aquele que é sábio vai saber discernir, não, isso daqui vai me ajudar se eu fizer como ele falou, ainda que seja o funcionário daquela loja mais baixo que tem lá. Mas ele me falou isso, eu vou avaliar. Peraí, ele está me dando uma dica importante para eu melhorar a minha performance, a minha maneira de trabalhar como gerente. Pastor, e nós falamos na questão técnica, agora numa questão pessoal, no sentido de erro, de falha humana, de situações contra a palavra de Deus e a Bíblia. Como agir agora para você estar vendo a pessoa, o seu líder, o pastor, né, errando, falhando, e você identificou na palavra que aquilo é um conceito errado, uma doutrina errada, algo do tipo? Como trazer para essa pessoa? Você viu, você está subordinado a mim. Sim. Uma postura minha que você entende que na palavra não é a melhor postura que eu tenho. Sai fora e põe a palavra na minha frente. O que é sair fora e põe a palavra? Olha, Joel, você está fazendo isso assim. Tem esse texto bíblico aqui, ó. Está aqui escrito aqui, ó. Tal. Que identifica claramente que é de outra maneira. Como é que você entende isso daí, desse texto e a sua postura? Você saiu fora. Não é você que está falando. É a palavra que está falando. Eu vou ter que me virar com a palavra. Eu vou ter que... Não, peraí, mas você está entendendo isso fora de um contexto que está escrito aqui que não é isso só que você está falando, é isso. Eu vou ter que... É isso aqui, então eu pisei na bola. Aí novamente cabe a mim decidir se eu vou ser atento, ou vou ser orgulhoso, ou vou ser humilde, o que eu vou fazer. E também vai na intenção daquele que está indo fazer isso, porque eu acredito que tem que ser sempre no intuito, um desejo daquela pessoa, né, aquele pastor, se voltar atrás e reconhecer, falar, não, é realmente... porque né? Líder nenhum gosta de ser contestado, não tem aquele que recebe, não precisa nem ser líder. Qual é o marido que gosta que a esposa chama a atenção dele em alguma coisa? Qual é a esposa que gosta que o marido chama a atenção em alguma coisa? Então ninguém gosta. Aí se a pessoa ainda vai com garra, querendo, achei, identifiquei uma coisa que você fez errada, tal, porque vai ter a aversão logo de cara. Então, Paulo diz para pastores, mas serve para todo mundo, para admoestar com mansidão, na esperança de que aquele que erra venha acertar. Então, aí está o princípio básico. Sempre que for corrigir uma criança, um chefe, um subordinado, um superior, não importa. Sempre que vou falar alguma coisa que entende que poderia ser feito melhor, tem que ser num espírito de mansidão e com um pensamento, ajudar aquela pessoa a melhorar. Então, isso serve para todo mundo. Serve para o diretor da empresa em relação ao funcionário subalterno. Serve para o funcionário subalterno em relação ao diretor da empresa. Vou aproveitar aqui em rede mundial e dizer que o Gabriel mesmo da Igreja Brasil para Cristo em Vila Formosa. Mas, Gabriel, você é muito inteligente porque você sabe que eu estou aqui na frente do meu patrão e pastor. Ele está dizendo que lá na Vila Formosa não acontece isso, não. É só um exemplo que ele está dando. Obrigado, Gabriel. Um abraço. Com medo desse tipo, Renato. Ele foi descoberto, na verdade, o pastor descobriu, ele falou, deixa eu me corrigir aqui. Gabriel é precioso demais. Ele trabalha bastante mesmo. Ele é técnico de som, fica na filmagem, nas redes sociais, postando. Mas eu vou rever isso, fique tranquilo. Gabriel, objetivo alcançado, tranquilo. Paulinho, por favor. Tem mais uma pergunta do presbítero Profeta. Ele fala: Pastor Joel, a partir dessas suas experiências de vida e de ministério, como o senhor reage com o cansaço ministerial? Falo porque conheço alguns pastores que infelizmente não procuram ajuda. O cansaço ministerial é uma coisa experimentada por quem está no ministério. O cansaço do trânsito é uma coisa experimentada para quem dirige Uber. O cansaço das máquinas é para quem trabalha numa fábrica. Então tudo na vida vai envolver um cansaço. Seja físico, seja emocional, seja psicológico, seja espiritual, tudo vai envolver. E todos têm que reagir da mesma forma. Na medida que se recicla, na medida que faz as coisas com integridade, na medida que é acusado sem ter do que ser acusado e sabe que não tem do que ser acusado, é isso que faz com que todo tipo de cansaço seja apaziguado. Agora, uma coisa prática muito importante é viver a humanidade.
Eu não carrego a igreja nas costas. A igreja não é minha. Eu não sou o responsável pela igreja. Eu sou cooperador de Cristo. Eu sou dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Como cooperador, eu tenho que ver o que meu chefe quer e auxiliar ele no que ele quer. E fazer. O cansaço vai acontecer por quê? Por causa da incompreensão, por causa da crítica, porque as pessoas não aceitam. Problema delas, com ele, não é comigo. Eu tenho que ser cooperador, então eu não estou fazendo um negócio meu, eu estou fazendo um negócio de outro. Então é com o outro que as pessoas se entendem. O resultado é para o outro, a crítica é para o outro, se eu fizer exatamente o que o outro quer que eu faça. Então é assim que eu aprendo a lidar. E eu sempre falo com os pastores que me procuram para mentoramento, e eu sempre converso com eles nesse sentido. A gente tem que tomar muito cuidado para não ter o efeito esponja de trazer os problemas das pessoas para a gente a ponto de a gente transformar num problema nosso que a gente se destrói com que a pessoa está sendo destruída. E também não pode ser frio que nem uma pedra de gelo, que não, uma rocha que não sente nada, que é indiferente ao que as pessoas estão passando. Então tem que encontrar um ponto de equilíbrio para não ter o desgaste. E ficar no ponto de que o que eu puder ajudar, eu ajudo. O que eu não puder, eu não ajudo. E não vou morrer por causa disso. E viver a humanidade no sentido de comer bem, dormir bem, passear, ter a sua esposa, se alegrar com ela, com a família, viver. E não ficar ficcionando no ministério de uma forma que, o problema do ministério acaba com a vida dele e destrói as outras áreas da vida por causa dos problemas do ministério. Então, eu descanso, eu vivo tranquilo quanto a isso. Durmo pouco porque eu sou de dormir pouco mesmo. Não sou de dormir muito, mas não de preocupação, angústia. Não, eu tenho muitas ideias, eu penso muitas coisas, então... Qual é o hobby do senhor? Eu torcer contra o Corinthians a favor do Palmeiras. meu hobby, aquilo que pode ser trabalho para alguns, para mim é hobby. Meu hobby, ficar sozinho, tranquilo, calmo, orando, em paz, ouvindo uma música, lendo um livro, assistindo um filme, andar na praia. É meu hobby. Antes era jogar futebol, mas agora fui caçado, meu joelho não deixa mais. Então é isso. Então meu hobby é a tranquilidade. O pastor Joel já jogou no Corinthians, sabia disso? Fez um gol contra no Corinthians. Isso. Queridos, estamos chegando ao final da nossa programação. Que alegria tê-los conosco aqui na Manda Aqui Online com o programa MandaCast. O programa MandaCast sempre indo ao ar de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Paulo, de novo, vamos dizer a programação de segunda a sexta. Decorou já? Decorei. Então vamos lá. Bom, segunda-feira eu sou junto com o senhor, né? Apresentando aqui esse MandaCast. Às terças-feiras é o pastor Ricardo Andrade. Às quartas, o presbítero Rediane. Nas quintas-feiras, junto com o senhor, é o pastor Tiago Lugni. E na sexta-feira, reveza a Thalita e a pastora Leonor Estevanato. Sempre um bate-papo descontraído, temático e da maneira que estamos levando aqui. Obrigado, pastor Joel, pela presença do Senhor, abrindo, né, a nossa programação. E a partir da meia-noite de ontem, foi de ontem, né? Ou de hoje? Só meia-noite de ontem, né? Exatamente. De hoje. Começou a rádio... Manda Aqui Online. Manda Aqui Online. Deu um branco aqui agora. Manda Aqui Online, 24 horas, uma programação sadia, músicas que vão edificar. Músicas boas. E com talentos maravilhosos que nós temos na nossa igreja local, entre elas sua filha, né, que a Thalita, que está responsável por isso também, e levando ao ar a rádio Manda Aqui Online. É uma alegria tê-lo aqui. Quero deixá-lo à vontade para suas considerações finais e também para que o senhor convide os nossos internautas para o aniversário da igreja local. Não tem muito mais a acrescentar. Eu acho que foi bem destrinchado aquilo que a gente podia conversar hoje. Foi muito agradável estar junto com o pastor Vanderlei, com os Paulos, o popular Paulinho e o pastor Paulo Guimarães. É muito bom estar com vocês aqui e com todo mundo que está participando, que a gente nunca imagina quem que está do outro lado, né? Tem tanta gente que pode estar aí participando que a gente não conhece, outros que a gente conhece. Abraço a todo mundo. Fim de semana é um fim de semana muito específico para a gente. Eu estou muito empolgado, vi uma adesão muito grande no almoço que nós vamos ter
um almoço de família espiritual depois do seminário no sábado. Então vamos estar em centenas de pessoas sentadas ao redor das mesas, né? Que vai ter que usar várias dependências nossas para nos espalharmos e almoçarmos juntos em comemoração a esse momento significativo que é o aniversário da igreja. Que privilégio que é ser pastor dessa igreja, que privilégio que é servir a esses irmãos e ter tanta gente boa que ama a Deus, que serve ao Senhor. E caminhar junto com eles. É um privilégio muito grande, muito feliz, muito feliz. E juntos estamos felizes também. A sua alegria é a nossa alegria. Não é isso, pastor Paulo? Olha só, divulgar aqui a canequinha que o nosso querido Dr. Paulinho preparou. Conseguiram deixar vocês mais bonitos ainda do que o normal. Vamos colocar. Dá para dar um close, meu amigo Paulinho? Vamos lá. O Paulo ficou parecido, né? Eu bonito como sempre, né? Não, deixar vocês mais bonitos conseguirem. Aí amanhã vai ter a do Ricardo e assim sucessivamente. Deu para ver, Paulinho? Que coisa. Aí, bacana. Valeu pela sua iniciativa. Gratidão a Deus por todos vocês que interagiram conosco, por você que também não interagiu, mas está aí do outro lado. Deus abençoe vocês de uma forma rica e abundantemente, que tenham todos uma semana de vitória, abençoado pelo nosso Deus. E que juntos, a cada manhã, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, nós possamos estar fazendo companhia para vocês e vocês fazendo companhia para a gente. Pastor Paulo, suas considerações? Glória a Deus, privilégio, honra ter participado desse primeiro MandaCast, nessa nova formatação. Você está fazendo história. Sou grato, tremendo aqui, mas tremendo numa boa forma, né? Um bom jeito, no sentido de algo importante, Imagina relevante. daqui a 30 anos de novo aqui com o pastor Joel e nós juntos Glória. daqui a 30 anos. 30 anos, hein, Então, imagina daqui 15 minutos uma reunião que vocês vão ter. É verdade. Mas glória a Deus. Não, pastor, eu vou testemunho. Eu lembro que eu já falei pro senhor que toda vez que eu ia conversar com o senhor, eu tremia na base. Eu gaguejava demais para falar. Então aqui, eu estar aqui conversando com o pastor Joel é um testemunho, não é, pastor? Porque eu acho que é normal isso ainda. Acho que é normal esse tipo de coisa. Sempre tive isso em relação aos meus líderes também. Sempre tive. Eu venci, eu consegui superar isso sempre lembrando o seguinte, me condicionando a lembrar. Sempre que eu falo na presença de Cristo. Então, e foi nessa palavra do Senhor que eu comecei a desenvolver mais, conseguir falar melhor. E mantendo esse conceito, vai ficando mais tranquilo. Então eu sou grato a Deus por poder participar. Obrigado pelo convite, pastor Vanderlei. Eu que agradeço. E glória a Deus por essa programação, que nós possamos continuar a ser bênção e abençoar tantas pessoas. Amém. E novamente eu quero registrar aqui meu agradecimento ao presbítero Fabiano, ao Paulinho, ao Paulo, ao Cleidson, as pessoas que nos ajudaram, ao pastor Ricardo Andrade, a Thalita, as pessoas que nos ajudaram de alguma forma a organizar aqui o estúdio. A Mari que deram um trato aqui depois, né, da bagunça que a gente fez. Sim, um abraço para o Fabiano pelos tênis que ele ajudou a levar para o projeto Filemon. Deus abençoe, Fabiano. Então fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus assim permitir, e continue conosco aqui na MandaCast Online com uma programação que vai edificar você de uma forma especial. Deus abençoe a todos. Abençoe. Vou deixar o resto para vocês, vou levar só essa. Fique à vontade.